Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 941. Ao ver a expressão de arrependimento no rosto daquele desgraçado do Borsalino, Sengoku não pôde evitar um leve estremecimento no canto da boca. Ele suspirou interiormente resignado. Esse desgraçado era irritante ao extremo. Cada palavra que saía da boca dele dava vontade de socá-lo na cara. Mas, no geral, ele cumpria a missão. Além disso, a força de Borsalino era um mistério. Tirando proveito das vantagens inerentes da Pica-Pica no Mi, ele possuía uma mobilidade extraordinária e um poder de finalização impressionante. Embora Zephyr tivesse criticado repetidamente sua dependência excessiva dos poderes da Akuma no Mi, de certa forma, isso também era um reconhecimento. Apesar de seus verdadeiros limites em combate nunca terem sido totalmente testados, Sengoku acreditava que sua força era mais do que suficiente para o cargo de almirante do quartel-general da Marinha. Além disso, as credenciais de Borsalino eram irrepreensíveis. Como o melhor graduado do primeiro campo de treinamento de oficiais de elite no quartel-general, ele era superior tanto a Sakazuki quanto a Dragon, sendo um monstro, mais experiente entre a geração mais jovem. Somado ao fato de Borsalino ser agora um dos poucos fuzileiros navais em quem o governo confiava e nos quais depositava grande confiança, a decisão do almirante Sengoku de promovê-lo a almirante neste momento também carrega considerações políticas. Não se tratava apenas de afastá-lo da vista para evitar problemas. Afinal, o cargo de almirante está vago há muito tempo, murmurou Sengoku cansado com um lampejo de melancolia e solidão nos olhos. Como a marinha já foi gloriosa. Ele e Zephyr como almirantes ao lado daquele desgraçado do Garp, um vice-almirante de nome, mas com poder comparável ao de um almirante. Navegaram pelos mares sob o comando do almirante da frota Kong, brilhando intensamente como defensores da justiça mundial. Os três eram aclamados como os pilares da marinha, suas reputações inabaláveis. Como rivais ferozes e amigos inabaláveis, eles competiam com total integridade, respeitando a força e as convicções um do outro. Mas agora, Zephyr desertou da marinha, fundando os chamados neomarinheiros para se opor ao governo mundial e à própria marinha, buscando sua própria visão de justiça. E quanto àquele velho idiota do Garp? Depois que os piratas do Roger se dissolveram, ele simplesmente sumiu. Quem sabe onde ele está passando férias agora? E quanto a mim? Perdi a confiança do governo, a marinha está em frangalhos e eu fiquei sozinho para segurar as pontas, me esgotando completamente. Até aqueles tais Shichibukai, agora podem descaradamente romper as defesas dos fuzileiros navais e proferir insolências. Esses pensamentos só aumentaram a irritação de Sengoku. Talvez Borsalino estivesse certo. Se fosse aquele pirralho do Deren em seu lugar, os fuzileiros navais jamais sofreriam tais indignidades. No mínimo, aqueles Shichibukai não ousariam agir com tanta audácia. Mas a verdade era que Sengoku sabia que não era Deren. Deren podia ser impulsivo, imprudente, mas Sengoku não podia se dar a esse luxo. No entanto, Sengoku franziu a testa de repente, seu tom tornando-se frio. Cruzar o perímetro de segurança é uma coisa, mas embarcar no navio de guerra desse velho com tamanho desrespeito, não é um pouco presunçoso demais? Ele se virou olhando para o jovem de cabelos dourados empoleirado no mastro. O jovem estava sentado com uma perna cruzada sobre a outra, vestindo um casaco rosa com penas. Do Flamingo. Assim que a voz de Sengoku cortou a brisa gélida do mar, os fuzileiros navais no convés se puseram em posição de sentido, seus semblantes empalidecendo enquanto olhavam para o mastro imponente do navio. Isso é, Don Quixote do Flamingo, Shichibukai, o Yaksha Celestial. Ele realmente embarcou no navio de guerra. Quando isso aconteceu? Em meio aos suspiros dos fuzileiros navais, do Flamingo estava sentado no topo do mastro, soltando uma risada desafiadora. Seus deslumbrantes cabelos curtos e dourados brilhavam intensamente sob a luz do sol, parecendo uma coroa dourada, verdadeiramente digno de um almirante, avistado num instante. Mas ouvi algumas notícias intrigantes. Ele lançou um olhar para Borsalino, que estava parado atrás de Sengoku, com os olhos semicerrados em divertimento. Então, devo lhe dar os parabéns antecipadamente? Novo almirante? Borsalino deu de ombros com um largo sorriso no rosto. Se alguém deve te dar os parabéns, esse alguém sou eu. Suficiente. Sengoku, já de mau humor, ficou irritado e interrompeu a conversa. Do Flamingo, o que exatamente você quer? Ele estreitou os olhos friamente. Ou devo me dirigir a você respeitosamente como vice-comandante? Nesse instante, os fuzileiros navais que se preparavam para levantar as armas pararam abruptamente. Uma onda de inquietação e apreensão se espalhou pela multidão no convés. Como membros da tripulação do navio almirante Sengoku, eles possuíam um conhecimento mais profundo de detalhes e informações de alto nível do que os fuzileiros navais comuns, especialmente em relação a esta cerimônia de inauguração realizada na Terra Santa, Mary Geoise, além da nomeação do capitão dos Cavaleiros dos Deuses. Outro indivíduo seria nomeado vice-comandante dos Cavaleiros dos Deuses. No entanto, ninguém havia previsto que esse candidato seria Don Quixote do Flamingo. Ele era um Shichibukai, um pirata. Seria possível que a verdadeira identidade de do Flamingo fosse a de um dragão celestial, um membro da Ordem Mundial Nobre? Ao ouvir isso, as expressões dos fuzileiros navais reunidos se transformaram em choque e descrença. Fufufufu, isso não será necessário. Eu ainda não prestei meu juramento de posse, almirante Sengoku. Do Flamingo riu com um toque de loucura, seu olhar fixo em Sengoku com um tom de zombaria brincalhona. Eu estava apenas passando e pensei em dar uma passada para cumprimentar. Não precisa ficar tão nervoso. Afinal, acredito que teremos muitas oportunidades de cooperar no futuro.
Sengoku cerrou os dentes, mas não disse nada. Doflamingo-sama, a hora está quase chegando. Por favor, dirija-se ao castelo de Pangeia sem demora. Naquele instante, uma embarcação oficial ostentando o emblema de autoridade em forma de cruz do governo mundial aproximou-se lentamente. Uma figura graciosa usando uma máscara de raposa estava na proa, sorrindo enquanto falava. Doflamingo lançou um olhar para o visitante e fez uma careta. Diga àqueles 5 velhos que esperem mais um pouco. Será que eles estão tão impacientes assim nessa idade? Stussy, usando a misteriosa máscara de raposa, balançou a cabeça e respondeu calmamente. Esta é a ordem dos 5 anciãos. Eles solicitam sua presença imediata no castelo de Pangeia. Antes do início da cerimônia, os anciãos parecem ter algo que desejam lhe transmitir. Doflamingo estreitou os olhos. Após um segundo de tenso impasse, ele riu novamente. Fufufufu, bem, acho que não tem jeito. Nesse caso, Almirante Sengoku, teremos que continuar essa discussão em outra ocasião. Sengoku cerrou o punho e declarou subitamente. Doflamingo, como almirante, devo avisá-lo. O cargo de vice-comandante dos Cavaleiros de Deus não é uma nomeação fácil. Doflamingo ergueu uma sobrancelha com um tom divertido. Quem se atreve a encostar um dedo em mim? Sengoku zombou. Não se esqueçam da existência de Rogers Daren. Doflamingo silenciou instantaneamente. Com um olhar para Sengoku, ergueu a figura para o céu e desapareceu rapidamente sobre a headline. Sengoku deu uma risadinha por dentro. A reputação daquele pirralho do Daren ainda é bem forte, hein? Mas quando se virou, percebeu o olhar fixo da agente raposa da CP0. Nele, um olhar fraco e peculiar em seus olhos. Capítulo 942. Senhora Raposa? Sentindo o olhar peculiar emanando debaixo da máscara daquela mulher misteriosa, Sengoku não conseguiu se livrar de uma sensação de desconforto. Ele não pôde deixar de perguntar, confuso. Há algum problema? Stussy percebeu imediatamente a estranheza em seu próprio olhar e voltou a si, oferecendo um sorriso. Nada. O almirante Sengoku faz jus à sua reputação de general engenhoso da marinha, você captou a essência da questão num instante. Enquanto esteve no Mar do Norte, Doflamingo-sama de fato entrou em conflito repetidamente com Rogers Daren. A relação entre eles era como água e fogo. Enquanto servia como um dos Shichibukai, ele manteve a neutralidade. Mas uma vez que assumir a posição de capitão dos Cavaleiros de Deus, Rogers Daren quase certamente se voltará contra ele. Ao ouvir o elogio da mulher, Sengoku endireitou as costas com um toque de orgulho e deu uma risadinha. Você me lisonjeia, Lady Raposa. Eu apenas compreendo o caráter de Daren. Quão bem ele compreendeu. Os lábios de Stussy se contraíram levemente. Tenho assuntos urgentes a tratar. Voltarei agora à Terra Santa. Porto Vermelho estará em suas capazes mãos, almirante Sengoku. Sem mais formalidades, Stussy decidiu ir embora. Ela sentia que estava prestes a perder o controle e cair na gargalhada. Entendido. Sengoku assentiu com a cabeça. Continente da headline, Terra Santa Maria Geoise. Carruagens ricamente decoradas deslizavam suavemente pelas largas avenidas. Flores brilhantes e coloridas adornavam ambos os lados das amplas avenidas ensolaradas, enquanto serpentinas e balões flutuavam pelo céu. É evidente que o governo mundial está atribuindo grande importância a esta cerimônia de inauguração. Dentro de uma carruagem ostentando a bandeira de Alabasta, o Rei Cobra levantou a cortina para contemplar as ruas. A visão dos prédios novinhos em folha, dos postes de luz elaborados e das fontes do lado de fora o encheu de admiração. O Reino de Alabasta, uma nação membro do governo mundial, figurava entre as principais potências tanto em poderio militar quanto em força econômica durante a primeira metade da Grand Line. Abrangendo vastas paisagens desérticas tropicais, essa nação ostentava uma população feroz e um exército permanente formidável com mais de 500 mil soldados. Seu poderio militar lhe conferia uma influência significativa dentro do governo mundial. O rei Nefertari Cobra do Reino de Alabasta era um homem na casa dos 35 anos. Tinha cabelos negros de comprimento médio, pele levemente bronzeada e uma expressão severa e resoluta. Vestia um manto aristocrático no estilo de Alabasta. Não disseram que o governo mundial estava falido? Mas o ritmo de planejamento e reconstrução desta cidade não indica falta de verbas. Sentado ao lado de Cobra, o homem com peculiares cachos dourados era seu confidente e braço direito, Igaron, capitão da guarda do Reino de Alabasta. Igaron contemplava a cidade novinha em folha e movimentada, uma que poderia até ser chamada de extravagantemente opulenta, e murmurou sua admiração. Considere o seguinte, haviam-se passado apenas 2 ou 3 meses desde o ataque a Mary Geoise, que chocou o mundo. No entanto, enquanto a carruagem viajava de Porto Vermelho para o terreno sagrado de Mary Geoise, nenhum vestígio da devastação da guerra era visível. Por toda parte, viam-se edifícios imaculados com paredes brancas e telhados azuis. As ruas pavimentadas brilhavam, as vias públicas estavam impecáveis. Canteiros de flores desabrochavam ao longo dos meios-fios e lojas movimentadas alinhavam-se nas avenidas, exatamente como se imaginava que a Terra Santa deveria ser. A beleza estonteante do local era de tirar o fôlego, como se o bombardeio que quase destruiu metade de Mary Geoise nunca tivesse acontecido. 800 anos de legado governamental, o mero Rogers Daren não é suficiente para abalá-lo. Cobra balançou a cabeça lentamente ao ouvir as palavras de Igaron. Seu olhar vagou pela janela da carruagem, detendo-se na paisagem distante. Daquele ponto de vista, eles podiam distinguir vagamente montanhas verdejantes e ondulantes ao longe, e a escadaria celestial aparentemente oculta entre as nuvens do mar. É assim mesmo. Uma voz inoportuna cortou o silêncio abruptamente. Cobra congelou. Igaron também se enrijeceu, então suas pupilas se contraíram bruscamente como se tivesse percebido algo, sua expressão mudando dramaticamente. Ambos viraram a cabeça rapidamente, os olhos arregalados instantaneamente.
pois, sem que ninguém percebesse, uma figura havia se materializado dentro da carruagem que se movia suavemente. Cabelo preto curto, vestido com um uniforme militar robusto, calças escuras e botas de combate pretas reluzentes. Olhos flamejantes de intensidade, brilhantes e desafiadores, um charuto ainda apagado entre os dentes. Você. As expressões de Cobra e Igaron empalideceram. Parecia que queriam reagir, mas as mãos da figura se fecharam simultaneamente em seus ombros. Uma força inimaginável, como se viesse do próprio vazio, pressionou-os de volta contra seus assentos sob aquele aperto. Não precisa ficar tão tenso, Rei Cobra. Não quero lhe fazer mal. Darin sorriu. A expressão de Cobra congelou. Ele rangeu os dentes, observando com suspeita por alguns segundos. Somente depois de se certificar de que ninguém havia notado a perturbação dentro da carruagem, ele baixou a voz e rosnou. Você está tentando me matar, seu pirralho, Darin. Durante o casamento do Rei Netuno na Ilha dos Homens Peixe, Cobra interagiu com Darin e formou uma impressão favorável de seu jeito tranquilo e influente. No entanto, ele jamais imaginou que aquele mesmo garoto falastrão, que havia se infiltrado com tanta facilidade nos fuzileiros navais, realizaria um feito tão impactante quanto declarar guerra ao governo mundial. E agora, neste momento delicado, ele havia se infiltrado na própria carruagem de Cobra. Isto não era Alabasta, era o solo sagrado dos dragões celestiais, a sede do governo mundial. Se alguém o visse, as consequências seriam inimagináveis. Relaxe, ninguém vai notar. Darin deu de ombros com desdém. Além disso, se eles fizerem isso, basta dizer que eu te ameacei. Cobra rangeu os dentes. Você realmente acha que o governo compraria isso? Darin fez uma pausa e ponderou. Você tem razão. Mesmo que seja uma atuação, precisamos torná-la convincente. Caso contrário, não vai funcionar. Cobra atacou. Bom saber. De repente, os olhos de Darin brilharam. Então devemos incapacitar um dos seus braços. Assim, se formos descobertos, eles acreditarão que você foi ameaçado. Cobra abriu imediatamente um largo sorriso. Confio que você não será descoberto. Igaram ao lado deles. Capítulo 943. Não, acho que você tem razão, Rei Cobra, disse Darin, balançando a cabeça com uma expressão séria enquanto encarava o rosto sorridente de Cobra. Coisas assim são sempre uma aposta. Afinal, está em Mary Geoise, a terra sagrada dos dragões celestiais. O governo mundial estabeleceu uma segurança excepcionalmente rigorosa para esta cerimônia de inauguração. Nem mesmo eu posso garantir que não seremos descobertos. Acho que o melhor é estarmos totalmente preparados com antecedência. Dessa forma, se formos descobertos, parecerá mais crível e convincente. Ele deu uma olhada rápida em Cobra, depois parou pensativo. Esqueça a perna. Já que andar vai ser um transtorno para você de qualquer forma, que tal eu quebrar um dos seus braços? Cobra encarou Darin atordoado. Sério, que tipo de fetiche doentio você tem? Por que insiste em quebrar os braços das pessoas? Ao ouvir as palavras de Darin, Cobra quase desabou. Ele tinha o orgulho de um rei, a dignidade de um nobre, a honra da realeza, mas tudo dependia de quem ele enfrentasse. Ao lidar com os outros, ele podia morrer sem ceder, exibindo com orgulho sua majestade como o rei de Alabasta. Ele até diria, vá em frente, mate-me se tiver coragem. Mas encarar Darin? Ele não podia fazer isso. Nenhum outro motivo, simplesmente porque Darin era um louco que realmente faria aquilo. Antes que Cobra pudesse dizer qualquer coisa, Igaron, seu capitão da guarda, irrompeu na conversa. Maldito seja! Como ousa ameaçar sua majestade, o rei Cobra? Gritou Igaron com fúria na voz. Você acha que sua majestade Cobra poderia ser ameaçada por alguém? Ele é o rei de Alabasta. Mesmo que suas mãos e pés estivessem quebrados, ou se ele morresse aqui mesmo, ele jamais se renderia. Cobra piscou confuso, e então se virou para Igaron com um rosto inexpressivo. Igaron, eu nunca fui injusto com você, certo? Igaron assentiu firmemente, com a voz repleta de justa indignação. Majestade Cobra, fique tranquilo. Mesmo que algo lhe acontecesse hoje, eu permaneceria leal ao clã Nefertari. Apoiarei a princesa Vivi para que se torne a próxima rainha de Alabasta, garantindo que a glória do reino de Alabasta continue a brilhar pelos mares. A boca de Cobra se contraiu, claramente tentando conter sua frustração. Ele se virou para Darin, com um largo sorriso se espalhando pelo rosto. Você não precisa ouvi-lo. Ele perdeu a cabeça. Vossa Majestade. Igaron olhou incrédulo para o seu rei. O homem sorria tão amplamente que quase parecia bajulação. Igaron sentiu um vazio gélido por dentro, como se algo tivesse se despedaçado. Seria este realmente o rei do seu grande reino de Alabasta? Onde estava a dignidade de um monarca? Onde estava o orgulho que corria nas veias da nobre linhagem mundial? Onde estava a honra da família real Nefertari? Igaron mal podia acreditar no que via. Ele queria desesperadamente perguntar, para onde foi aquele rei grandioso e inflexível? Teria sido substituído? Droga! Igaron rangeu os dentes, o rosto contorcido de raiva enquanto encarava Darin. Nem pense nisso. O status do rei Cobra não é algo para ser levado levianamente. Se você ousar encostar um dedo nele, as consequências serão severas. Darin ponderou por um momento antes de assentir em concordância. Sim, você tem razão. Seu olhar se desviou, examinando Igaron da cabeça aos pés. Então escolha uma mão. Igaron ficou paralisado, incapaz de processar a situação. No instante seguinte, Igaron virou-se subitamente para encarar Cobra, com uma postura formal enquanto juntava as mãos. Vossa Majestade, por favor, sacrifique-se por Alabasta. Cobra olhou para ele, sem palavras. Forçou um sorriso para Darin, um sorriso que parecia mais sofrido do que choro, sua voz rígida e sem jeito. Darin, não brinque comigo. O que exatamente você quer? Fale.
Se estiver ao meu alcance, farei tudo o que puder para ajudar. Enquanto falava, Cobra piscou para Igaron com um olhar cúmplice. Igaron entendeu imediatamente, tirando um isqueiro do bolso do casaco. Com um movimento rápido acendeu, aproximando a pequena chama do rosto de Darren enquanto a protegia cuidadosamente com a mão. Darren olhou para os dois e então, inesperadamente, sorriu. Inclinando-se para frente, acendeu o charuto na boca. A fumaça rodopiava dentro da carruagem. Depois de dar uma tragada lenta, ele sorriu e disse: sinceramente, não é nada grave. Não tenho intenção de prejudicar a King Cobra. Seu olhar sereno permaneceu fixo em Cobra enquanto ele perguntava: eu simplesmente quero saber, quais são os verdadeiros trunfos ocultos que o governo mundial possui? Ao ouvirem essas palavras, as expressões de Cobra e Igaron mudaram ligeiramente. A carruagem mergulhou num silêncio sepulcral. A fumaça rodopiava ao redor deles até que, alguns segundos depois, Cobra falou com a voz rouca: eu sou apenas o rei de uma nação afiliada ao governo mundial. Se o governo mundial tem cartas na manga poderosas, por que você acha que eu tenho o direito de saber tais segredos? Darren balançou a cabeça com um sorriso. Não, Rei Cobra. Pelo que entendi, você não é apenas um rei qualquer de uma nação afiliada. Ao contrário de outras nações membros do governo mundial, Alabasta é especial. O mais importante é que a família real de Alabasta, o clã Nefertari, foi uma das 20 famílias reais que fundaram o governo mundial há 800 anos. Isso significa que você, Nefertari Cobra, o 12º rei de Alabasta, deveria ser um dragão celestial, um membro da nobreza mundial. As pupilas de Cobra se contraíram bruscamente, sua mente girando. Como ele sabia do segredo do clã Nefertari? Não tente negar. Se vim te ver é porque fiz minha lição de casa, disse Darren casualmente. Curiosamente, apesar de ser uma das famílias reais que fundaram o governo mundial, o clã Nefertari optou por não se mudar para a Terra Santa Mary Geoise e se juntar aos dragões celestiais. Em vez disso, permaneceram em Alabasta. Tenho curiosidade em saber os motivos por trás dessa decisão. A expressão de Cobra mudou de desconforto. Sob o olhar firme de Darren, ele parecia lutar com algo profundo dentro de si, um suor frio se acumulando lentamente em sua testa. Após um silêncio tenso que durou mais de 10 segundos, ele suspirou como se resignasse ao seu destino. Já que você fez sua pesquisa, posso muito bem lhe contar tudo. O clã Nefertari não se estabeleceu em Mary Geoise por ter um objetivo secreto em mente. Darren deu um leve sorriso. Por favor, continue. Cobra cerrou os dentes, um lampejo de resignação passando por seus olhos antes de murmurar: por causa da antiga arma Pluton. Vossa Majestade. Igaron olhou para Cobra incrédulo, com os olhos arregalados em choque. Ele não conseguia acreditar que aquelas palavras realmente tivessem saído da boca de Cobra. Capítulo 944. Cobra acenou com a mão, interrompendo o grito de susto de Igaron. Com seu conhecimento e habilidades, você deve estar familiarizado com as armas ancestrais, não é? Ele fixou o olhar em Darren com uma expressão grave e hesitante. Darren olhou para ele em silêncio, sorrindo sem dizer uma palavra. Uma gota de suor frio escorreu pela testa de Cobra. Rangendo os dentes, ele continuou. Ao longo deste mar, histórias sobre as armas ancestrais são transmitidas de geração em geração. Disse que elas possuem um poder inimaginável, suficiente para destruir uma ilha com um único golpe. Os ponêglifos registram que na antiguidade existiam 3 armas, cada uma com o título de deus capazes de trazer ruína ao mundo: Pluton, o senhor do submundo; Poseidon, o senhor do mar; e Uranus, o senhor do céu. E dentro do reino de Alabasta encontra-se um poneglyphoneglyphoneg contendo informações sobre Pluton, o senhor do submundo. Proteger esse poneglyphoneglyphoneg e guardar o segredo da arma ancestral Pluton tem sido o dever sagrado da família Nefertari. Após dizer tudo isso de uma só vez, Cobra expirou pesadamente, seu peito subindo e descendo como se toda a força o tivesse abandonado. Ao lado dele, Igaron permanecia imóvel, com os olhos arregalados em descrença. Esse é o segredo que eu sei. Os olhos vermelhos de Cobra se fixaram em Darren, sua voz trêmula, mas firme. A carruagem prosseguia em movimento constante. Lá dentro, porém, o silêncio era sufocante. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Impressionante. De repente, Darren deu uma risadinha, juntando as mãos num leve estalo de palmas. Vossa Majestade Cobra faz jus à sua linhagem real. Se eu não soubesse onde está a arma ancestral Pluton, talvez tivesse acreditado na sua historinha. Ele fez uma pausa e depois sorriu levemente. Não, isso não está totalmente correto. Você não estava mentindo. Uma fina baforada de fumaça escapou de seus lábios como um dragão se contorcendo no ar. Você revelou um segredo menos importante para dissipar minhas dúvidas, na esperança de esconder algo muito mais profundo. Igaron piscou, confuso. Um segredo ainda mais profundo? A existência de Pluton não era já o maior segredo da família real de Alabasta? Ele se virou instintivamente para o seu rei e paralisou. Cobra ficou rígido, como se tivesse sido atingido por um raio, perdendo a cor do rosto. Os olhos de Igaron se arregalaram em choque. Seria possível? Eu sei onde está a arma ancestral Pluton, disse Darren com um sorriso tranquilo. Portanto, não estou particularmente curioso sobre o conteúdo daquele poneglyphoneglyphoneg sob seu túmulo real. A mão de Cobra tremia violentamente e seu rosto empalidecia. O tom de Darren era demasiado seguro, inegavelmente confiante. E embora nunca tivesse posto os pés em Alabasta, sabia exatamente que o poneglyphoneglyphoneg repousava sob as ruínas do mausoléu real subterrâneo. Só isso já provava que ele estava dizendo a verdade. Esse homem realmente sabe onde Pluton está. Como? Como você descobriu? Uma onda de pavor percorreu o peito de Cobra, e sua garganta secou de repente. Ele não conseguia compreender como um segredo guardado pela família Nefertari durante séculos tinha de alguma forma caído nas mãos de Darren. Essa era Pluton, a arma suprema da lenda, capaz de obliterar uma ilha com um único disparo.
Se aquele louco resolvesse libertá-lo, o mundo inteiro mergulharia numa guerra inimaginável. Isso não é da sua conta. Darren piscou para a cobra e deu uma risadinha. Não pense demais nisso. Por enquanto não estou particularmente interessado em Pluton. Afinal, como você provavelmente já ouviu, não me faltam armas de destruição em massa. As palavras pairaram no ar enquanto Cobra e Garon permaneciam imóveis. Seus lábios tremeram levemente ao abrirem a boca, mas não encontraram resposta para as palavras de Darren. É verdade. Talvez a antiga arma Pluton realmente possuísse o poder lendário de obliterar uma ilha inteira com um único golpe. Mas será que o inimigo público número 1 do governo mundial que estava diante deles não seria capaz de fazer o mesmo? E não nos esqueçamos, ele também comandava a frota voadora mais formidável do mundo. Essa invencível frota do Mar do Norte, se lançada com força total contra qualquer ilha, talvez não se igualasse ao poder destrutivo da arma ancestral, mas ainda assim semearia terror em qualquer nação ou facção. Quando se trata de destruir uma ilha, seja reduzindo-a a cinzas ou apagando-a completamente do mapa, a diferença pouco importa para aqueles que perecem. A arma ancestral Pluton não está em Alabasta, então naturalmente não há necessidade de nenhum suposto guardião. Então me diga algo que eu não sei, Rei Cobra. Darren soltou lentamente uma argola de fumaça. Qual foi exatamente o motivo pelo qual os ancestrais da sua família Nefertari nunca entraram na Terra Santa de Mary Geoise para residir? Diante da pergunta de Darren, Cobra ficou em silêncio. Por que eu deveria te contar? Após alguns segundos de silêncio, ele falou de repente, com um tom pesado. Darren, você é um inimigo do governo. Alabasta, no entanto, é uma nação membro do governo mundial. Por que você acha que eu revelaria tais segredos a você? Porque você também anseia pela resposta. Ou melhor, porque talvez eu consiga encontrar essa resposta para você. Darren respondeu calmamente. Cobra congelou. O governo mundial, os dragões celestiais, até mesmo os 5 anciãos, que tipo de lixo esses bastardos são? Tenho certeza que você já sabe, Vossa Majestade Cobra. Darren prosseguiu. Sinceramente posso ser um verdadeiro canalha fumando, bebendo, ganancioso e lascivo, mas perto do que o governo mundial e os 5 anciãos fizeram, pareço um santo. O sorriso que curvava seus lábios tornou-se mais frio. O massacre de Filsec meses atrás e o Vale de Deus, 12 anos antes, ambos foram atos desumanos de genocídio, orquestrados unicamente para satisfazer os desejos perversos dos dragões celestiais. E quem pode realmente dizer quantas nações, ilhas e pessoas inocentes pereceram para o divertimento dos dragões celestiais durante os 800 anos de domínio do governo mundial? Alabasta conseguiu permanecer intocada apenas por ser um Estado-membro, que cumpre fielmente seu dever de prestar tributo celestial ao governo. Mas quem pode garantir que Alabasta continuará a prosperar e permanecerá segura? A vida de milhões de pessoas em Alabasta não deveria depender de uma relação tão frágil. Capítulo 945. No mínimo não deveríamos confiar a vida de milhões à sorte, ou melhor, à misericórdia e compaixão daquele bando insano de dragões celestiais. Darren falou em tom calmo. O que mais existe? A voz de Cobra ficou subitamente rouca. Sua expressão se estabilizou e após respirar fundo, ele fixou o olhar em Darren e perguntou. Alabasta é uma nação membro do governo mundial. Se não confiarmos a segurança de nossa nação e de nosso povo à proteção do governo, em quem mais deveríamos confiar? A Marinha? Mas a Marinha também é uma organização sob o comando do governo. Nos entregarmos aos braços de piratas? Buscarmos a proteção do Shichibukai? Ou confiarmos nas grandes tripulações piratas do Novo Mundo? Isso seria ainda mais absurdo, não é? Ou talvez. Seus olhos se estreitaram. Você deseja colocar Alabasta sob a proteção da frota do Mar do Norte? Darren deu de ombros, abrindo os braços com um sorriso. Não vou negar que já pensei nisso, mas sei que é impossível. Pelo menos, você não concordaria, não é? Cobra não respondeu. A verdade era evidente por si mesma. O ancestral do clã Nefertari foi um dos 20 reis fundadores do governo mundial. Consequentemente, o status de Alabasta como nação-membro era de verdadeira ortodoxia. Mais importante ainda, o próprio Cobra duvidava que a frota Mar do Norte realmente possuísse o poder de proteger o reino de Alabasta. Sem mencionar que se Alabasta algum dia traísse o governo mundial e buscasse a proteção de Darren, certamente atrairia uma retaliação terrível, consequências que o reino jamais poderia suportar. Já que você entendeu, então não pressione esse velho, Darren. Cobra suspirou suavemente. Não, eu nunca tive a intenção de forçar a sua mão, Vossa Majestade Cobra. Darren sorriu. Como todos sabem, embora eu, Rogers Darren, possa ser um patife, ainda sou um homem de negócios que cumpre sua palavra. O que eu quero discutir agora é um acordo comercial. Cobra franziu a testa. Um acordo comercial? Ele instintivamente baixou a voz. Do lado de fora da carruagem os sons foram diminuindo. O ritmo dos cascos e das rodas suavizou-se contra o chão. O mundo lá fora era calmo e sereno, com raios de sol suaves filtrando-se pela janela. Ficou claro que a carruagem já havia deixado o centro da cidade de Mary Geoise e agora estava passando pela área onde residia a maioria dos dragões celestiais? A Terra dos Deuses. Após atravessarem esta terra divina, mais alguns minutos de viagem os levariam ao próprio coração da autoridade do governo mundial, o Castelo de Pangeia, no topo da escadaria celestial. Sim, um acordo comercial. Darren sorriu. Há um ditado no mundo dos negócios. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta e agora, estou oferecendo a sua majestade Cobra outra cesta para colocar seus ovos. Ele fez uma pausa, suas palavras carregando uma forte implicação. Uma cesta independente do governo mundial. Os olhos de Cobra se estreitaram bruscamente, enquanto ao seu lado, o rosto de Garon empalideceu. Você quer dizer? Exatamente. Darren piscou para Cobra. Alabasta não precisa se retirar publicamente do governo mundial nem jurar lealdade a mim. Vocês continuarão sendo uma nação membro fundamental, mantendo sua influência e voz na Conselho Mundial.
Segundo este acordo, caso Alabasta um dia enfrente um grande desastre, ou caia sob perseguição ou ameaça do governo, sua família Nefertari poderá buscar asilo comigo, ou melhor, com a frota do Mar do Norte. 1. Capitão da guarda, por acaso o senhor tem uma moeda? Subitamente, ele voltou seu olhar para Igaron. Igaron ficou paralisado, tateando nervosamente no bolso antes de tirar uma moeda de prata e entregá-la a Darin. Darin lançou a moeda levemente. Enquanto faíscas de eletricidade percorriam a ponta de seus dedos, a moeda de alabasta começou a derreter e se deformar sob o olhar atônito de Igaron, finalmente se reformando em uma nova moeda. As gravuras em sua superfície eram nítidas e precisas, ostentando as letras NF. Frota do Mar do Norte? Cobra pegou a moeda que Darin lhe entregou, estudando atentamente a inscrição antes de murmurar as palavras em voz baixa. De fato, isso serve como um símbolo, suponho. Darin sorriu. Com este token, o clã Nefertari pode usar os canais da Agência Mundial de Notícias Econômicas para contatar um representante da Frota do Mar do Norte. Dentro de limites razoáveis, eles farão o possível para atender a qualquer solicitação que você fizer. Esse é o preço que estou oferecendo. Cobra ficou em silêncio, com o olhar fixo na moeda em sua mão. O calor persistente em sua superfície ainda era intenso, mas ele parecia completamente alheio a isso. Uma cesta. Então isso é basicamente um seguro para Alabasta? Murmurou ele. Exatamente. Darin deu uma risadinha satisfeita, claramente contente com a compreensão de Cobra. Mesmo que um dia Alabasta enfrente um inimigo poderoso demais para resistir. Seja um Shichibukai ou um pirata lendário do Novo Mundo, acredito que, contanto que você apresente esta moeda, eles me mostrarão respeito. É claro que se você entrar em conflito com o governo mundial, a Frota do Mar do Norte também pode intervir. No mínimo, eles serão capazes de proteger os milhões de habitantes de Alabasta. À medida que as palavras de Darin faziam efeito, Cobra sentiu subitamente a pequena moeda em sua mão ficar insuportavelmente pesada, como se carregasse o peso de uma montanha, seu significado imensurável. Se qualquer outra potência lhe tivesse oferecido tais termos, ele os teria considerado loucos, perdidos em fantasias delirantes. Mas o homem à sua frente era Rogers Darin, o rei do Mar do Norte, um homem que nem mesmo o governo mundial e os 5 anciãos conseguiram desacreditar. Se o que ele disse fosse verdade, se apresentar essa única moeda garantisse o auxílio incondicional da Frota do Mar do Norte, então não havia dúvidas. Alabasta acabará de obter uma proteção poderosa e confiável. Quer fossem os Shichibukai ou os grandes piratas do Novo Mundo, antes de pôr as mãos em Alabasta, teriam primeiro de considerar o poder da Frota do Mar do Norte e a fúria estrondosa do homem que a comandava. Afinal, era sabido que Rogers Darin era um louco vingativo, calculista e absolutamente implacável. O coração de Cobra acelerou os batimentos cardíacos. Ele teve que admitir, era tentador. Este foi um negócio incrivelmente vantajoso. Sem promessas, sem lealdade, nem mesmo a aparência de um custo. O que você precisa? É apenas inteligência? Perguntou Cobra em voz baixa. Sim, Darin sorriu. Tudo que eu preciso é um pouco de inteligência. Capítulo 946. O som constante da carruagem em movimento ecoava pelo exterior, enquanto dentro dela, o silêncio era arrepiante. Dava para ouvir um alfinete cair. Em certo momento, uma fina camada de suor frio se formou na testa de Igaron, mas ele não ousou levantar a mão para enxugá-la. Darin sorriu enquanto dava uma tragada em seu charuto, a fumaça rodopiando ao redor da carruagem. Ele não estava com pressa, simplesmente esperava pacientemente. A julgar por suas ações na história original, Cobra talvez não fosse o político mais habilidoso, mas era sem dúvida um governante benevolente. Isso significava que qualquer coisa benéfica para a nação de Alabasta ou seu povo era algo que ele não podia recusar. Os termos oferecidos por Darin eram, sem dúvida, uma última rede de segurança para o povo de Alabasta. Este é, de fato, um acordo muito vantajoso. Após uma longa pausa, Cobra soltou um suspiro profundo, ergueu a cabeça e fixou o olhar diretamente em Darin. Rogers Darin, você é realmente um demônio. Mas com que base você presume que esse velho acreditaria nas promessas que você fez, baseando-se apenas na sua palavra? Darin deu um leve sorriso. Há algo que você entendeu errado, Sua Majestade Cobra. Você não confia em mim, Rogers Darin. Você desconfia do governo mundial e dos 5 anciãos. Foi por isso que quando você me viu embarcando na carruagem, não chamou imediatamente os guardas do governo mundial. No fundo, talvez você saiba que o governo mundial e os 5 anciãos também não são confiáveis, não é? Cobra ficou em silêncio. Ao ver a reação de Cobra, Igaron abriu a boca, claramente ansioso para falar. Mas Cobra, de repente, ergueu a mão e com voz rouca disse: Igaron, você precisa interromper a conversa entre mim e Darin-san. Conhecer certos segredos é um perigo que você não pode suportar. Igaron ficou paralisado por um instante, depois fez uma leve reverência. Entendido, Vossa Majestade. Assim que Igaron saiu da carruagem, Cobra voltou sua atenção para Darin, falando devagar. Quanto aos segredos do governo mundial, mesmo que eu sei é extremamente limitado. Mas Darin, já que você demonstrou sinceridade, vou lhe contar tudo o que sei. Darin sorriu. Então, agradeço a Vossa Majestade Cobra. Não. Como você disse, isto é uma transação. Cobra balançou a cabeça negativamente. Como se trata de um acordo, não há necessidade de gratidão. O que eu espero é que se um dia o reino de Alabasta, ou melhor, a família Nefertari, enfrentar uma catástrofe de proporções inimagináveis, você cumpra a promessa que fez. Darin assentiu com a cabeça. Fique tranquilo, eu tenho essa integridade toda. Com essa garantia renovada, Cobra também assentiu. Após alguns segundos de reflexão, ele começou a falar novamente, lentamente.
Como mencionei anteriormente, não sei muito sobre os segredos do governo mundial. 800 anos apagaram muitos vestígios. Mesmo que o governo realmente possua algum segredo ou arma poderosa, está além da minha compreensão. Então, tudo que posso compartilhar com vocês são alguns segredos sobre o clã Nefertari. Como você sabe, minha ancestral, a Rainha Lili, foi uma dos 20 reis fundadores do governo mundial. Mas por certos motivos, ela escolheu não viver na Terra Santa de Mary Geoise como os outros 19 reis. Ela se recusou a se tornar um dragão celestial. Darin soltou uma baforada de fumaça. Sim, mas certamente seu ancestral não fez isso para guardar o segredo da antiga arma, Pluton. Cobra assentiu com a cabeça. Exatamente. A Rainha Lili fez essa escolha por razões completamente diferentes. E o mais importante é que ela não permaneceu em Alabasta. Ela confiou o trono ao seu irmão mais novo e então deixou o reino, desaparecendo sem deixar rastro. Darin ergueu uma sobrancelha, claramente intrigado. Essa Rainha Lili era certamente interessante. Uma coisa era recusar-se a tornar-se um dragão celestial. Afinal, governar Alabasta como a monarca suprema era muito mais gratificante do que dividir o poder e a riqueza na Terra Santa. Mas abandonar o próprio trono e simplesmente desaparecer, isso sim demonstrava muita personalidade. Se ela realmente não tinha desejos nem apegos, por que uniu forças com os outros 19 reis para derrubar uma nação que poderia ter existido na Headline e estabelecer o governo mundial? O motivo exato permanece desconhecido, até mesmo para este velho membro do clã Nefertari. Cobra continuou. No entanto, dentro do clã Nefertari, uma carta deixada pela Rainha Lili foi transmitida através das gerações. Os olhos de Darin brilharam, a curiosidade reluzindo em seu olhar. O que diz a carta? Perguntou ele. Cobra balançou a cabeça negativamente. O conteúdo está escrito em escrita antiga, e o estudo dessa escrita é estritamente proibido pelo governo mundial. Após ascender ao trono, passei incontáveis anos e fiz um esforço tremendo apenas para compreender uma pequena parte daquele idioma. Com esse conhecimento limitado, consegui decifrar, de forma aproximada, parte do significado da carta. Ele fez uma pausa, e seu tom tornou-se solene. Pelo que pude entender, a carta afirma que todos os segredos estão ocultos nos próprios ponêglifos. Além disso, menciona repetidamente uma única palavra. Que palavra? Perguntou Darin. Cobra respirou fundo e baixou a voz. Ele endireitou a postura com uma expressão séria, enquanto recitava as palavras da carta. Erguem bem alto o estandarte da Aurora, o clã D. Isso é tudo que eu sei. O estandarte da Aurora. Darin franziu a testa. As palavras de Cobra não eram difíceis de interpretar. Era a mesma ladainha de sempre sobre o suposto destino do clã D, típica dos mitos e lendas deste mundo. O que ele não esperava era que D pudesse ser compreendido a partir dessa perspectiva. Será que na verdade significa amanhecer? Mas essas interpretações são secundárias. Cobra não terminou a frase. Recuperou a respiração antes de continuar em voz baixa e rouca. O que realmente me chocou foi o nome escrito no final da carta. Ele fixou o olhar em Darin, pronunciando cada palavra com clareza, porque o nome da signatária era Nefertari de Lili. Darin ficou paralisado. Um dos 20 reis que fundaram o governo mundial. Era na verdade membro do clã D. Mas o clã D era considerado o inimigo jurado dos dragões celestiais, os chamados deuses. Será possível? O olhar que Darin lançou à cobra subitamente tornou-se estranho. Sua Rainha Lili parece ter sido uma agente dupla. Capítulo 947. Por que você está olhando para esse velho com essa expressão? Porque o olhar de Darin era tão descaradamente direto que Cobra percebeu imediatamente, franzindo a testa enquanto perguntava, confuso. Vossa Majestade Cobra sabe o que D realmente significa? Darin fez uma pausa pensativa, sem responder imediatamente. Em vez disso, fez outra pergunta. Cobra balançou a cabeça negativamente. Não tenho conhecimento. Embora tenha ouvido a letra D mencionada em alguns nomes aqui e ali, seu verdadeiro significado permanece desconhecido para mim. Na verdade, minha visita à Terra Santa de Mary Geoise não se destina apenas a assistir à posse do comandante dos Cavaleiros de Deus, mas também a buscar respostas dos 5 anciãos. Darin franziu a testa. O que exatamente você espera aprender com esses 5 fósseis antigos? Cobra falou devagar. Após fundar o governo mundial, a Rainha Lili partiu de Alabasta e nunca mais se teve notícias dela. Gostaria de saber para onde ela foi. Darin perguntou de repente. Você acredita que ela ainda está viva? Cobra balançou a cabeça negativamente. Não. Os 5 anciãos podem possuir algum meio de prolongar suas vidas, mas para a Rainha Lili, isso é altamente improvável. Um sorriso fraco e amargo surgiu em seus lábios. Se ela ainda estivesse viva, como poderia ter ficado longe de Alabasta todos esses anos? Afinal, essa é a terra natal dela. Darin disse calmamente. Nem todos nutrem um carinho especial por sua terra natal. Cobra ficou paralisado ao ouvir isso, lançando um olhar para Darin. Você não sente falta da sua terra natal? Um lampejo de distração passou pelos olhos de Darin antes que ele o disfarçasse rapidamente com um leve sorriso. Considero minha vida atual bastante satisfatória. Vendo que Darin parecia desinteressado no assunto, Cobra prosseguiu. Além disso, gostaria também de perguntar aos 5 anciãos. O que exatamente significa o D. Espere. Por que você está me olhando com essa expressão estranha de novo? Ele explodiu de repente com irritação estampada no rosto. Esse pirralho insolente realmente não demonstrou nenhum respeito pelo rei de Alabasta. Então, você pretende contar aos 5 anciãos o verdadeiro nome da Rainha Lili? Ignorando os dentes cerrados de Cobra, Darin perguntou por conta própria. Cobra cerrou os dentes. O que mais eu faria? Se alguém nestes mares sabe para onde foi a Rainha Lili depois de deixar Alabasta há tantos anos, esses alguém devem ser os 5 anciãos. Darin ficou em silêncio por um instante.
Então talvez você devesse me devolver essa moeda. Ao ouvir isso, Cobra rapidamente escondeu a moeda marcada com as letras NL sob suas vestes, encarando Darren como se estivesse se protegendo de um ladrão. Seu pirralho, você vai voltar atrás na sua palavra? Eu já te contei todos os segredos que sei. Droga! O que aconteceu com a sua tal integridade? Darren respondeu visivelmente irritado. Quer dizer, já que você vai usar essa moeda em breve de qualquer maneira, posso muito bem pegá-la de volta agora. Isso vai nos poupar trabalho. Cobra paralisou, a suspeita cruzando seu rosto. O que você quer dizer com isso? Darren suspirou. O que eu quero dizer é que se você realmente for fazer essas perguntas aos 5 anciãos, você não sairá vivo do castelo de Pangeia. Então eu teria que intervir pessoalmente para te resgatar. O que seria equivalente a você usar o poder da moeda agora mesmo. Como isso seria possível? Cobra deixou escapar instintivamente, com o rosto tomado por incredulidade. Você quer dizer que os 5 anciãos atacariam esse velho? Impossível. Eu sou o rei de uma nação membro do governo mundial e membro do clã Nefertari. Como ousam atacar esse velho? Suas palavras se perderam abruptamente. A menos que... Cobra ficou paralisado. Sob o olhar de meio sorriso de Darren, ele pareceu perceber algo lentamente. Seus olhos se arregalaram e suas pupilas se contraíram gradualmente, transformando-se em fendas finas. A menos que... Sim, Darren balançou a cabeça negativamente. À medida que o rosto de Cobra empalidecia, ele falou lentamente. Existe uma lenda sobre a letra D que atravessa os mares. Os dragões celestiais acreditam que o clã D são os inimigos naturais dos chamados deuses, os próprios dragões celestiais. Mas, o nome da rainha Lili, as mãos de Cobra tremeram levemente, incontrolavelmente. Exatamente. Então agora você entende a dúvida que eu tinha? Darren deu de ombros e abriu os braços. Se sua ancestral, a rainha Lili, era membro do clã D, o inimigo natural dos dragões celestiais, e mesmo assim ajudou os outros 19 reis a destruir aquele reino lendário e estabelecer o governo mundial, isso fazendo dela uma traidora do clã D. Talvez ela tivesse seus motivos, ou talvez as circunstâncias estivessem fora de seu controle. Tudo isso agora é passado. Mas o que é inegável é que, no fim das contas, ela escolheu enterrar o segredo de sua linhagem familiar D nas profundezas da poeira da história. Mesmo assim, isso não muda um fato, que você, King Cobra, ainda é membro da família D. Se for esse o caso, use sua imaginação. Se os 5 anciãos descobrissem esse segredo, você realmente acha que eles permitiriam que o inimigo natural dos dragões celestiais saísse vivo do castelo de Pangeia? Ao assimilar as últimas palavras de Darren, Cobra pareceu ser atingido por um raio. Ao ver isso, Darren não pôde deixar de balançar a cabeça negativamente mais uma vez. É exatamente por isso que aconselho você a não perguntar. Mesmo que perguntasse, não mudaria nada. Os 5 anciãos não responderão a sua pergunta. Eles não têm o direito de respondê-la. O único verdadeiramente qualificado para responder a essa pergunta é aquele que está sentado no trono vazio. Todo o corpo de Cobra tremia. O que você disse? Seus olhos se arregalaram em horror enquanto encarava Darren, sua voz rouca. Alguém está sentado no trono vazio. Como isso é possível? Após fundarem o governo mundial, os 20 reis decidiram em conjunto e fizeram um juramento. Ninguém jamais se sentará no trono vazio. O trono vazio representa a igualdade entre os reis de todas as nações. É o juramento feito pelos 20 reis de nunca nutrir ambições ditatoriais. É o centro do mundo, um símbolo de paz que ninguém pode profanar. Foi precisamente por causa desse juramento que os 5 anciãos surgiram, escolhidos para se tornarem a autoridade suprema nominal do governo mundial, representando os dragões celestiais no governo de todo o mundo. Darren riu com desdém. Essa ideia era ingênua demais. Ninguém conseguiria resistir à tentação do poder supremo. E a realidade é que no trono vazio, tal existência realmente reside. Ele permaneceu sentado naquela cadeira por uma eternidade, contemplando o mundo inteiro. Capítulo 948. O coração de Cobra deu um salto, seu rosto empalideceu mortalmente num instante. Suas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto ele encarava Darren em total descrença, incapaz de compreender o que estava ouvindo. Alguém havia se sentado naquele trono flutuante. Mas, como isso seria possível? Os 5 anciãos eram a autoridade suprema do governo mundial. Esses 5 seres ancestrais, cujas idades eram desconhecidas, detinham o poder absoluto sobre os mares, sem qualquer contestação. Poderia realmente existir uma existência superior e mais sublime do que eles? Mas isso não contradiria o próprio propósito fundador do governo mundial estabelecido pelos 20 reis? O trono vazio era um símbolo de paz. Sua suspensão perpétua representava o juramento contra qualquer ditador. Tem certeza? Passaram-se 30 segundos inteiros antes que Cobra parecesse se recuperar do choque causado por esse segredo. Seus lábios se entreabriram para perguntar. Sua voz estava extremamente rouca, como se sua garganta tivesse sido queimada. Darren sorriu sem dizer nada. Cobra congelou, e então uma expressão amarga e indescritível cruzou seus lábios. Sim, Darren não tinha motivos para enganá-lo. Sem provas concretas, certamente não inventaria uma história tão absurda. A única explicação plausível era que Darren tivesse pressentido a presença daquela pessoa quando chegou pela primeira vez à Terra Santa, Mary Geoise. Ou talvez ele tivesse descoberto a existência dela quando o vice-almirante Momonga da Frota do Mar do Norte tentou atacar o castelo de Pangeia. Mas para Cobra, nenhuma das explicações importava. Se tal pessoa realmente se sentasse no trono vazio, isso significaria que os juramentos feitos na fundação do governo mundial haviam sido completamente quebrados. A questão crucial então se tornou, alguém mais conhecia esse mestre do trono vazio. Os 5 anciãos certamente sabiam.
Eles lidavam diariamente com os assuntos governamentais dentro do castelo de Pangeia. Era impossível que desconhecessem tal indivíduo. Isso também implicava que os 5 anciãos reconheciam o status daquela pessoa como mestre do trono vazio. Sugeria até que os 5 governavam e manipulavam o mundo sob a autoridade e as diretrizes daquela entidade. Além disso, havia outros membros do governo que sabiam da existência dessa pessoa? E quanto aos fuzileiros navais? Naquele instante, Cobra se obrigou a se acalmar rapidamente, sua mente a mil enquanto gotas de suor frio se formavam inconscientemente em sua testa. Se nem mesmo ele, o rei de uma nação membro central, sabia de algo, então as outras nações membros certamente também não sabiam. Isso faz sentido. Afinal, a existência de um governante assim ocupando o trono vazio, um assento que deveria permanecer vazio, desencadearia uma turbulência política inimaginável em todo o mundo se a notícia se espalhasse. Sendo assim, nem mesmo os fuzileiros navais poderiam saber desse segredo. Os 5 anciãos jamais permitiriam que alguém o descobrisse. Então, se ele ousasse perguntar aos 5 anciãos sobre a rainha Lili, especialmente o significado do D, provavelmente tocaria no segredo do ocupante do trono vazio. Nesse ponto, eles jamais o deixariam sair vivo do castelo de Pangeia. No instante em que esse último pensamento lhe veio à mente, Cobra começou a suar frio. Uma forte onda de tontura percorreu seu cérebro, fazendo-o instintivamente estender a mão e se apoiar no parapeito da janela da carruagem. Ele cerrou os dentes com força, cravando os dedos na soleira da porta até que os nós dos dedos ficassem brancos. Droga, ele quase se entregou. Você sabe, quem é aquela pessoa sentada no alto do trono vazio? Cobra respirou fundo várias vezes antes de finalmente reprimir o medo que o consumia por dentro. Ele se virou para Darren e fez a pergunta. Darren balançou a cabeça e respondeu calmamente. Nunca tive contato direto com ele antes. Apenas pressenti vagamente sua presença e ainda não encontrei uma oportunidade adequada para interagir com ele. Mas com base nas informações que Momonga me passou, a força daquele cara definitivamente não deve ser subestimada. Ela supera em muito até mesmo o nível de um almirante. E suspeito que a razão pela qual os 5 anciãos possuem tamanha longevidade seja muito provavelmente um poder concedido por esse mesmo indivíduo. Ele soltou uma baforada de fumaça e deu uma risadinha. Claro, isso é apenas uma especulação minha. Nesse momento, Darren pareceu se lembrar de algo e acrescentou. Esse indivíduo é muito misterioso, e com os 5 anciãos protegendo, é impossível se aproximar. A única informação que posso confirmar é o nome dele. O corpo de Cobra estremeceu, seus olhos se arregalaram enquanto ele encarava Darren atentamente. Qual é o nome dele? Darren pronunciou cada sílaba deliberadamente. Esses 5 fósseis antigos se referem a ele como o Criador e Mussama. Imu. Cobra paralisou suas pupilas tremendo violentamente. Esse nome, tenho a sensação de já tê-lo ouvido em algum lugar. As sobrancelhas de Darren se ergueram, sua curiosidade imediatamente despertada. Você conhece esse nome? Ele não deixaria escapar nenhuma informação sobre Imu. Caso contrário, não teria revelado esses segredos a Cobra em primeiro lugar. Seu objetivo era extrair mais verdades sobre a história desse membro do clã Nefertari. Em um texto antigo do clã Nefertari, esse velho se deparou com esse mesmo nome. Cobra respirou fundo, com uma expressão de pavor, e murmurou. Entre os 20 reis originais que fundaram o governo mundial há 800 anos, um deles tinha o nome de Imu. Imu, o mestre do trono vazio. Se o nome deste homem é realmente Imu, então ele é muito provavelmente aquele rei. São Nerona Imu. Darren ficou paralisado por um instante, depois um sorriso travesso surgiu em seus lábios. Ele entendeu imediatamente. Então essa é a história por trás disso. Realmente não há nada de novo sob o sol. Os 20 reis estabeleceram conjuntamente o governo mundial, concordando em deixar o trono supremo vago como símbolo de uma não ditadura perpétua e paz absoluta. Eles selecionaram 5 representantes para auxiliá-los nos assuntos governamentais. Mas o que os outros 19 reis não perceberam foi que um deles havia descoberto o segredo da vida eterna. Ele os enganou a todos, ascendendo em segredo ao trono vazio mais elevado. De lá, ele contemplou o mundo como o Criador. Darren acariciou a barba por fazer no queixo, com um brilho divertido nos olhos enquanto ria baixinho. Se os 20 reis originais fundaram o governo mundial em busca de poder político ou do que chamavam de revolução, então este Mu essencialmente roubou os frutos da vitória deles. Capítulo 949. Os frutos da vitória, as conquistas arduamente alcançadas pelos 19 reis, incluindo a rainha Lili, que fundou o governo mundial, foram roubados assim, sem mais nem menos. A ideia daquele trono vazio, um assento que deveria ter permanecido vago, agora ocupado por um ser ancestral, alguém que viveu 800 anos e foi contemporâneo de sua própria ancestral, a rainha Lili, fez um arrepio percorrer a espinha de Cobra. Seu couro cabeludo formigou com a sensação incômoda de pele arrepiada. Ele mal conseguia conceber que tal coisa tivesse sequer acontecido. Que tipo de habilidade ou esquemas Imu, o ladrão da vitória, usou para enganar os outros 19 reis naquela época? Ou, será que a rainha Lili pressentiu que algo estava errado e por isso acabou optando por não permanecer na Terra Santa de Mary Geoise? Para onde ela foi depois de deixar Alabasta? Será que isso tem alguma coisa a ver com essa figura misteriosa, Imu? Ou talvez, de repente, Cobra pareceu perceber algo. Suas pupilas se contraíram bruscamente e suas mãos tremeram. Você está se perguntando se o desaparecimento da rainha Lili tem alguma ligação com Imu? A voz de Darren cortou o silêncio da carruagem, interrompendo os pensamentos confusos e apavorados de Cobra. Cobra respirou fundo e encarou o olhar penetrante de Darren. Um sorriso amargo surgiu em seus lábios. Parece que você consegue ler meus pensamentos. Ele murmurou. Darren deu de ombros, balançando a cabeça. Majestade Cobra, o senhor é um excelente rei, mas não um grande político. A curiosidade pode ser perigosa, especialmente quando alguém não tem a força e a confiança para sustentá-la.
Sugiro que evite investigar muito o passado da Rainha Lili, especialmente quando estiver diante dos 5 anciãos. Sua posição como rei de uma nação membro e como membro do clã Nefertari não significa nada para eles. Cobra lançou um olhar confuso para Darren e perguntou: Você parece bastante preocupado com a minha segurança? Darren deu um leve sorriso. Na verdade, não. Não tenho particular interesse na vida ou na morte de outras pessoas. Todos têm o direito de decidir o próprio destino, mas trabalhamos muito para garantir este acordo. Se você agir por impulso exigindo um confronto com os 5 anciãos e jogando sua vida fora, então todos os meus esforços terão sido em vão. Cobra cerrou os dentes, a voz fria e determinada. Não tenho medo da morte. Darren deu uma tragada lenta em seu charuto e sorriu. Todo mundo tem medo da morte. Se você não tivesse, suas mãos não estariam tremendo tanto. Além disso, mesmo que você realmente não tema a morte, precisa levar em consideração os cidadãos de Alabasta e a princesa Vivi. Que diabos você está tramando? Os olhos de Cobra se estreitaram desconfiados, enquanto ele fixava o olhar em Darren. Nem pense em encostar um dedo na Vivi, ou você vai se arrepender. Darren, não é como se você fosse tão velho assim, e a Vivi ainda é só uma criança. Será que eu sou mesmo esse tipo de pervertido? Ele revirou os olhos em exasperação e disse: Então pare de fazer coisas estúpidas e sem sentido. Você não quer que a princesa Vivi seja a única que restou, vivendo sozinha e infeliz neste mundo, quer? Cobra. Nesse instante, o ritmo da carruagem diminuiu visivelmente. Toque, toque. E Garon, do lado de fora da carruagem, bateu levemente na porta e sussurrou um lembrete. Majestade, estamos prestes a chegar ao castelo de Pangeia. Os olhos de Cobra se estreitaram ao olhar para Darren. Darren assentiu e disse: Então, encerraremos nossa conversa por hoje, Vossa Majestade Cobra. Espere. Como se lembrasse de algo, Cobra perguntou de repente. Você ainda não contou a esse velho porque veio à Terra Santa de Mary Geoise. Darren deu um sorriso significativo. O recém-nomeado líder dos Cavaleiros de Deus é um velho amigo meu. Este é um momento marcante, pois ele ascende a uma nova etapa em sua vida. Naturalmente vim parabenizá-lo. Passos ecoaram à frente enquanto o casaco de penas rosa esvoaçava desafiadoramente em meio às nuvens do mar. Essa era a sensação. Membros da CP internos pretos e guardas da Terra Santa em armaduras prateadas ajoelharam-se reverentemente de cada lado, suas expressões transbordando submissão e obsequiosidade. Um pensamento incontrolável passou pela mente de Doflamingo. Isso é tudo que eu mereço. À medida que subia os degraus imaculados da escadaria celestial, a estátua colossal, esculpida por mestres artesãos e com uma semelhança impressionante com ele próprio, aproximava-se cada vez mais. A estátua monumental erguia-se no topo de um dos lados da escadaria celestial, aparentemente envolta em nuvens. Contemplá-la evocava a grandeza e o peso avassaladores de uma muralha da cidade em ruínas, provocando vertigem e admiração. Olhando fixamente para a estátua que o retratava, os olhos de Doflamingo brilharam por trás dos óculos escuros, e seus punhos se fecharam involuntariamente. Então, padre, o senhor viu? Seus olhos ignorantes testemunharam tudo isso? Poder e status, essas são as coisas mais belas deste mundo. No entanto, você abandonou tudo. Eu disse que faria o nome Dom Quixote voltar a ser grandioso. Eu consegui. Até aqueles 5 velhos decrépitos que outrora zombaram de mim não tiveram outra escolha senão erguer minha estátua à porta de casa. Um sorriso zombeteiro começou a curvar lentamente os cantos dos lábios de Doflamingo. Mas isso está longe de ser o fim. Aqueles 5 velhos decrépitos, eles acham que esconderam bem, mas eu vi o olhar deles quando olharam para mim. Aquele desprezo profundamente enraizado em seus olhos. Talvez, aos olhos deles, essa posição de vice-comandante dos Cavaleiros de Deus tenha sido um favor que me concederam. Que coisa mais ridícula. Enquanto seus pensamentos divagavam, a escadaria celestial chegou ao fim. Doflamingo-sama. Doflamingo-sama, você chegou. Os 5 anciãos estão esperando por você no Salão do Poder. Vários membros da polícia militar em serviço se aproximaram respeitosamente, curvando-se levemente. Eu entendo. Doflamingo-sama manteve as mãos nos bolsos, caminhando com sua marcha característica em meio à multidão. Sem esperar que os guardas o guiassem, empurrou as portas do Salão do Poder e deu uma risadinha discreta. Então, meus velhos, o que é que vocês desejam discutir que exige tanta urgência? 5 figuras idosas e sinistras tremeluziam à luz da lamparina a óleo, algumas de pé, outras sentadas, com os olhares fixos no jovem loiro, arrogante e extravagante. À sua frente. Trata-se do seu dever, São Saturno afirmou categoricamente. Para aniquilar a frota do Mar do Norte. Capítulo 950. Acabar com a frota do Mar do Norte? Naquele instante, enquanto Doflamingo encarava os 5 anciãos, cada um com uma expressão diferente, mas todos igualmente sombrios e frios. Seus olhos piscaram involuntariamente e ele congelou no lugar. Será que esses 5 velhos tinham perdido a cabeça? Ou estavam sob o efeito de algum tipo de droga? Aniquilar a frota do Mar do Norte? O rosto desafiador de Rogers Darren e a expressão rígida e severa de Momonga continuavam a girar na mente de Doflamingo. Ao mesmo tempo, ele se lembrou das cenas horríveis que presenciara. Uma após a outra, enormes navios de guerra voadores rasgavam as nuvens marinhas acima, emergindo à vista. Dentro dos pesados e imponentes canhões preto-prateados, um calor sufocante se acumulava rapidamente. Então, uma torrente de flechas de laser dourados e fogo furioso de canhão desceu como uma tempestade, obliterando tudo em seu caminho, uma frota invencível que destruiu todos os inimigos. De repente, Doflamingo não conseguiu conter a vontade de rir. Fufufufu, você tem certeza de que está em a minha missão? Seus lábios se entreabriram enquanto ele perguntava, um sorriso malicioso surgindo nos cantos de sua boca. Há algum problema nisso? Nos juro que estava limpando sua espada amaldiçoada roxa escura, respondeu friamente.
O dever primordial dos Cavaleiros de Deus é defender a autoridade dos dragões celestiais. Com o direito de julgar e punir, eles também têm a responsabilidade de erradicar quaisquer ameaças à segurança dos dragões celestiais. Doflamingo zombou. Pensei que esse fosse o trabalho dos fuzileiros navais? Varkuri pegou sua xícara de chá, tomou um gole lento e falou em seu tom calmo de sempre. Os fuzileiros navais têm muitos problemas internos. Garp não obedece às ordens do governo. Zephyr desertou e nos desafia abertamente. Muitos da geração mais jovem, incluindo Rogers e Darren, têm ligações com ele, algumas mais profundas do que outras. Sengoku ainda tenta se manter fiel aos seus princípios, mas com apenas sua força, o que ele pode fazer é extremamente limitado. Doflamingo, no entanto, rapidamente percebeu o significado oculto nas palavras de Varkuri e sorriu com desdém. No fim das contas, é porque você não confia mais nos fuzileiros navais, não é? A voz de São Saturno estava tão fria como sempre. Pode-se dizer isso. A confiança pode ruir num instante, mas reconstruí-la leva muito, muito tempo. Doflamingo, nós o nomeamos vice-comandante dos Cavaleiros de Deus sob condições específicas. O cerne do poder governamental carrega uma imensa responsabilidade. E não se esqueça, você mesmo é um dragão celestial. É assim mesmo? Mas naquela época, vocês 5 velhos tolos não falavam desse jeito. Doflamingo deu uma risada sombria. Fufufufu, tudo bem. Mas se você acha que eu sozinho posso acabar com a frota do Mar do Norte, você está subestimando seriamente, não é? Sente Saturno respondeu com voz calma. Suas habilidades lhe conferem uma vantagem natural no combate aéreo. Embora a frota do Mar do Norte represente uma ameaça considerável, sua mobilidade apresenta uma fraqueza evidente. Enquanto falava, seu olhar se ergueu para um ponto específico no Salão do Poder. Stussy. As palavras mal haviam saído de seus lábios quando uma figura graciosa e sedutora emergiu lentamente das sombras. Asas escuras semelhantes às de um morcego se dobravam atrás dela, enquanto seus cabelos dourados e lábios carmesins pareciam brilhar de forma sinistra na escuridão, aumentando sua presença sobrenatural. Senhores honoráveis. Stussy deu um passo à frente com seus saltos altos, seu olhar encontrando casualmente o de Doflamingo por um breve momento. A transferência de comando para os fuzileiros navais foi concluída? Perguntou Sente Saturn, com a voz ainda tão calma como sempre. Sim, senhor. Stussy esboçou um leve sorriso. O almirante Sengoku respeita suas ordens, e a marinha cumprirá firmemente as decisões do governo. São Saturn soltou uma risada fria. Sengoku provavelmente está com dificuldades para financiar o exército agora, não é? Fomos muito lenientes com a marinha ao longo dos anos. Eles se tornaram arrogantes demais, chegando a produzir escória como Rogers, Darren e Dragon. Afinal, naquela época, quando confrontados com a mesma situação, nem Zephyr, nem Sengoku, nem mesmo Garp ousaram expressar qualquer oposição ou rebelião. Os olhos de Stussy brilharam por um instante, então ela inclinou a cabeça e perguntou. Portanto, a intenção de vossas excelências é continuar retendo financiamento militar, em relação ao recente pedido de auxílio da marinha ao governo. Varkuri tomou um gole de seu chá quente com calma, um leve sorriso curvando-se em seus lábios. É claro que continuaremos a reter essa informação. Nossa tarefa atual é dar uma lição à marinha, fazê-los entender que sem nossa confiança e o apoio do governo, a chamada justiça deles, não significa nada. Ele acenou com a mão, confiante. Deixemos Sengoku esperar mais um pouco. De qualquer forma, não temos nenhuma tarefa militar para a marinha no momento. Adiar o financiamento por mais um tempo não causará nenhum problema. A marinha é apenas a fachada do governo. Quando o cão que você criou desobedece, você o deixa passar fome por um tempo para lhe ensinar uma lição. Só quando ele estiver realmente faminto é que se lembrará de quem é o seu dono. Ao ouvirem essas palavras, Stussy e Doflamingo se calaram. Por algum motivo, suas mentes involuntariamente evocaram imagens dos reluzentes equipamentos novos dos fuzileiros navais, dos canos polidos dos canhões e do ânimo elevado a bordo do navio almirante de Sengoku. Parecia que os estimados 5 anciãos haviam se enganado. A situação da marinha não era tão desesperadora quanto haviam presumido. Se essa era a lição que planejavam ensinar, parecia uma lição bastante reconfortante. Vocês, senhores, fazem jus à reputação que têm como os mais altos líderes do governo, profundamente estratégicos e imensamente inteligentes, disse Stussy, com voz respeitosa enquanto abaixava a cabeça. São Saturn deu uma risadinha e disse, agora, voltemos à questão da frota do Mar do Norte. Ele tirou um documento de uma gaveta da mesa de centro próxima e o colocou à sua frente. Stussy hesitou por um instante, depois deu um passo à frente, pegou o arquivo e o examinou rapidamente. Seus olhos se desviaram ligeiramente. Doflamingo-sama, por favor, dê uma olhada. Ela entregou o arquivo a Doflamingo. Ele pegou a pasta folheando as páginas. Seus olhos, escondidos atrás dos óculos escuros, se estreitaram lentamente. Fufufufu, entendi. Parece que vocês, velhotes, estão bem desconfiados daquela frota do Mar do Norte, afinal. Lançar discretamente uma coleta de informações e análise de dados tão extensa. Um sorriso sinistro começou a surgir nos lábios de Doflamingo, pois diante dele havia uma série de relatórios de inteligência sobre as capacidades de combate da frota do Mar do Norte, relatórios sobre a manobrabilidade da frota do Mar do Norte, estudo da estrutura militar e da cadeia de comando da frota do Mar do Norte, e pesquisa sobre os sistemas de resistência e energia dos encouraçados Kong da frota do Mar do Norte. Todos eram relatórios de análise detalhados sobre os vários aspectos militares da frota do Mar do Norte. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 951. Relatórios analíticos detalhados e precisos estavam claramente dispostos diante dele, suas densas grades de dados.
simulações e recomendações de especialistas causando arrepios. Era evidente que aquele não era um relatório feito às pressas. O governo mundial havia feito extensos preparativos para lidar com a frota do Mar do Norte de Rogers Darren. Isto é verdadeiramente inesperado. Doflamingo deu uma risadinha enquanto examinava os relatórios detalhados em suas mãos, seus óculos escuros brilhando com a luz oscilante. Ele lançou um olhar casual para Stussy, que permanecia completamente inexpressiva, o rosto ainda adornado com aquele sorriso leve e sedutor, sem demonstrar qualquer sinal de desconforto. Puxa, essa mulher hipócrita. Ela sabe mesmo como fingir. Doflamingo zombou interiormente, seu sorriso desafiador e debochado tornando-se ainda mais pronunciado. Então parece que vocês, velhos, estão bastante desconfiados daquela frota chamada Invencível, hein? Ele ergueu a cabeça, o olhar fixo nos 5 anciãos com um meio sorriso. São Saturno zombou. Não tire conclusões precipitadas, Doflamingo. A frota do Mar do Norte está longe de merecer o título de invencível, ponto. Os dirigíveis da frota do Mar do Norte têm pontos fracos óbvios. Embora possuam mobilidade estratégica, os cientistas do governo concluíram que sua velocidade de cruzeiro é bastante lenta. A principal ameaça representada pela frota Mar do Norte não reside em sua mobilidade, nem em seu poder de fogo, mas sim na própria furtividade da frota. Ele levantou um dedo, apontando para o céu. A imprevisibilidade de quando e onde a frota do Mar do Norte ataca é o que a torna tão intimidadora. Doflamingo zombou. Então, qual é o seu ponto? Varkuri respondeu calmamente. Não há necessidade de pressa. Depois de tanto tempo e esforço investidos, finalmente conseguimos que o Departamento de Análise de Inteligência compilasse este relatório. Naturalmente já fizemos os preparativos necessários. Este relatório revela que a ambição de Rogers Darren de desafiar o governo vem se desenvolvendo há bastante tempo. Ele começou a explorar todos os meios disponíveis para assumir o controle da receita tributária da Mar do Norte, usando-a como uma base financeira sólida para construir sua própria força naval. Em termos de seleção de pessoal, ele começou a treinar recrutas da geração mais jovem, investindo mais de 5 vezes o orçamento naval padrão para garantir lealdade absoluta de seus subordinados. Quanto mais analisamos os detalhes, mais descobrimos a necessidade obsessiva de Rogers Darren de criar sua própria força militar pessoal. Uma fixação que vai além da simples sede de poder. Ele estreitou os olhos, seu olhar envelhecido tremulando fracamente sob a luz da lamparina de óleo. É como se... São Peter, de cabelos loiros, concluiu friamente sua frase. Ele previu sua guerra com o governo há muito tempo e vem preparando o terreno meticulosamente há anos. Ao ouvirem essas palavras, os olhos de Doflamingo e Stussy piscaram levemente. E dentro da estrutura de comando tático da Frota Mar do Norte, sua hierarquia é simples e clara, com uma cadeia de comando bem definida. Mas isso também significa que o núcleo de comando da frota depende inteiramente de um indivíduo, Raishu, o Momonga. São Saturno assentiu com a cabeça, continuando. Isso é especialmente verdade quando se trata do fornecimento de energia da frota, que depende muito do próprio Momonga. Portanto, já estabelecemos nossa estratégia tática para lidar com a frota do Mar do Norte. Um sorriso arrepiante se espalhou pelos rostos dos 5 anciãos em uníssono. Para resolver os problemas da frota do Mar do Norte, não precisamos atacar a frota em si. Precisamos apenas eliminar seu núcleo de comando tático e fornecimento de energia, Momonga. Enquanto as palavras ecoavam, um vento frio varreu o salão do poder, trazendo consigo uma sensação palpável de intenção assassina. Haha. Fácil para você dizer. Aquele cara usa Goru-Goru no Mi. Com a velocidade altíssima dele, até vocês, velhotes, não teriam a menor chance contra ele. Doflamingo soltou uma risada zombeteira e sinistra. Os 5 anciãos franziram a testa em uníssono. Esse pirralho Doflamingo tinha uma atitude que era realmente irritante. De repente, Stussy deu um passo à frente, seu olhar fixando-se em Doflamingo-sama. Sua voz era fria e cortante enquanto falava. Doflamingo-sama, já que os 5 anciãos emitirão tal julgamento, eles certamente já devem ter planos de contingência correspondentes em vigor. Doflamingo respondeu com desagrado. Stussy, você não tem a menor qualificação para me questionar, não é? Seus dedos se curvaram involuntariamente, tremendo de tensão. A cada movimento, algo afiado como uma navalha parecia cortar o ar, emitindo um guincho estridente e penetrante. Os lábios de Stussy se curvaram em um sorriso frio e sarcástico. Presas afiadas emergiram dos cantos de sua boca, e uma luz carmesim brilhou em seus olhos. Onde seus olhares se cruzaram, faíscas pareciam voar, e sua hostilidade ficou exposta. Um choque de vontades. Suficiente. A voz rouca de São Saturno cortou a atmosfera tensa no salão do poder. Chamas negras e sinistras percorreram suas mãos enrugadas, conferindo-lhe uma expressão perturbadoramente sinistra. Agora não é a hora para brigas internas. Não importa quão profundos sejam seus conflitos e ressentimentos passados, eles devem ser completamente resolvidos. Vocês são todos figuras centrais do governo agora. Cada ação deve ser centrada na salvaguarda dos interesses do governo. Doflamingo sorriu, seus dedos relaxando lentamente. Muito bem, vou conceder-lhes esse favor, velhos. Stussy deu um passo para trás com a cabeça baixa e respondeu. Obedecemos às suas ordens, senhores. São Saturno assentiu com a cabeça, depois voltou seu olhar para Doflamingo e continuou. Esta cerimônia de posse representa uma oportunidade crucial, além de compartilhar reflexões pessoais. São Garlin anunciará formalmente sua primeira missão como recém-nomeado comandante dos Cavaleiros de Deus para o mundo inteiro durante a cerimônia, aproveitando a presença de representantes de todas as nações-membro. Ele declarará uma campanha de extermínio em grande escala contra Rogers Darren e a frota do Mar do Norte. Ao ouvirem essas palavras, os olhos de Doflamingo e de Stussy se estreitaram bruscamente. Você quer dizer? Doflamingo encarou os 5 anciãos, sua expressão oscilando entre raiva e suspeita. Precisamente.
Os 5 anciãos esboçaram um leve sorriso. Este é o ultimato final. E uma declaração de guerra total. Capítulo 952. Uma declaração de guerra em grande escala. A voz fria e autoritária de São Saturno atingiu como um chicote de ferro, enviando ondas de choque invisíveis pelo ar. No solene e imponente salão da autoridade, a atmosfera instantaneamente se adensou com uma intenção assassina arrepiante, opressiva o suficiente para sufocar qualquer um que cruzasse seu caminho. Sombras imensas se contorciam e se expandiam atrás dos 5 anciãos, como se os próprios 5 demônios infernais estivessem ansiosamente aguardando o derramamento de sangue, desejando o sabor da pólvora, inquietos e prontos para atacar. Stussy e Doflamingo estreitaram os olhos, sentindo um arrepio percorrer suas espinhas. Embora ambos já tivessem sentido o poder dos 5 anciãos, a autoridade suprema do governo mundial, apelidados de deuses da guerra antes, o peso da presença deles agora era tão avassalador que lhes causava arrepios. Um pensamento inabalável surgiu em suas mentes. Como diabos aquele desgraçado do Darin conseguiu lutar contra esses 5 monstros sem sequer perder terreno? Embora Doflamingo estivesse certamente curioso, Stussy, que conhecia Darin melhor, estava mais focado em outra questão. Se Darin liberasse novamente aquela tal rotação do campo magnético em sua luta contra os 5 anciãos, o que aconteceria? Seria uma partida equilibrada? Uma vitória esmagadora? Ou será que ele poderia realmente matá-los? O coração de Stussy acelerou por um instante, antes que ela recuperasse rapidamente a compostura e baixasse a cabeça. Fufufu, então este é o plano que vocês, velhos, bolaram. Doflamingo deu uma risada sombria, com a voz carregada de divertimento. Aproveitar esta oportunidade para ostentar a força militar do governo mundial, a fim de garantir a confiança das nações membros, uma jogada bastante inteligente. Já que Saint Garlin está cuidando da declaração de guerra contra Rogers Darin. Isso significa que eu estou encarregado da operação de extermínio contra a Frota Mar do Norte? São Varkuri assentiu com a cabeça, sorrindo enquanto o elogiava. Doff, você é realmente muito inteligente. Convocá-lo de volta foi a escolha certa. Nomeá-lo vice-comandante dos Cavaleiros de Deus foi uma decisão brilhante. Doflamingo zombou. Velho Varkuri, não me chame assim. Ainda não somos tão próximos. Seus olhos brilhavam com um ar desafiador e implacável. Doff, esse é um nome que só a família pode usar. Stussy ouviu isso e olhou para Doflamingo com uma expressão indecifrável. Se ela se lembrava corretamente, Darin havia chamado Doflamingo de Doff. Ela nunca tinha visto o orgulhoso Doflamingo protestar contra aquele apelido. Parece que aquele desgraçado do Darin realmente sabe como manipular as pessoas, transformando esse pirralho numa criatura tão submissa. Você é um dos dragões celestiais. Por essa definição, somos sua família. Isso é indiscutível. São Varkuri falou com uma serena e definitiva convicção. Um sorriso frio distorceu o canto dos lábios de Doflamingo. Diante disso, os 5 anciãos optaram por não insistir mais no assunto, encerrando a conversa casualmente. De acordo com a ordem da cerimônia, sua posse precederá a de Saint Garlin. Perante o mundo inteiro, conferiremos a você a autoridade de vice-comandante. Não nos decepcione. Doflamingo deu de ombros, rindo de forma sinistra. Fufufu, isso depende de você possuir sinceridade suficiente. São Varkuri desviou lentamente o olhar para Stussy. Quanto à sua tarefa, você deve fornecer a ele força de combate e apoio de inteligência da divisão CP. São Saturno segurou seu cajado manchado com ambas as mãos, golpeando-o contra o chão de mármore enquanto seu olhar se endurecia. Quando chegar a hora, acabem com essa aberração, a frota do Mar do Norte, aniquilem-na completamente. Sim, meu senhor. Stussy inclinou a cabeça com um tom respeitoso. O sorriso de Doflamingo se transformou em um sorriso selvagem. Então vá se preparar, São Doflamingo. São Varkuri voltou-se para Doflamingo com um tom frio. Este último levantou-se do sofá com um sorriso malicioso, acendeu um charuto, enfiou as mãos nos bolsos e saiu do salão do poder com um ar de superioridade. Assim que as pesadas portas se fecharam atrás dele, Stussy também se despediu. Então eu também me retirarei. Espere. Quando ela estava prestes a se virar, São Saturno a chamou de repente. Stussy parou de repente perguntando. Sua Excelência, por favor, fale. São Saturno respondeu friamente. Em relação à sua tarefa, temos um pedido especial. Enquanto coopera com Doflamingo e fornece informações, você deve monitorar secretamente suas ações. Caso ele apresente qualquer comportamento incomum ou peculiar, relate-o imediatamente a nós. O coração de Stussy deu um salto. Suas pupilas se contraíram levemente enquanto uma expressão de alarme e incerteza cruzava seu rosto. Ela gaguejou. O que você quer dizer é... São Saturno zombou friamente. Exatamente o que você entendeu. Embora ele agora ocupe o cargo de vice-comandante dos Cavaleiros de Deus, sabemos muito bem que Doflamingo ainda nutre ressentimento contra o governo e contra nós. Poder e status podem ser irresistíveis, mas não garantem lealdade. Stussy apertou os lábios e curvou a cabeça. Mas Doflamingo, ele não é um dragão celestial? São Saturno zombou com desdém. E daí? Mesmo que ele seja um dos dragões celestiais, isso não muda suas origens humildes. Se não fosse pela situação traiçoeira em que vivemos, esse pirralho arrogante nem sequer teria o direito de pisar na terra sagrada de Mary Geoise. Ele se virou para Stussy, sorrindo levemente. Em comparação com os chamados dragões celestiais como Doflamingo, depositamos muito mais confiança em subordinados leais e capazes como você. Stussy imediatamente inclinou a cabeça, respondendo respeitosamente. Agradeço a confiança depositada em vocês, suas excelências. Este humilde servo não poupará esforços para cumprir as tarefas que me foram confiadas. No mesmo instante,
Assim que Doflamingo-sama entrou em sua residência particular na Terra Santa, um agente da CP0 vestido com um terno preto materializou-se como uma sombra fantasma no grande salão da mansão. Doflamingo-sama, uma ordem secreta dos 5 anciãos? O agente CP0 ajoelhou-se com o máximo respeito, a cabeça baixa. Doflamingo deu uma risadinha discreta. Fufufufu, que negócios esses 5 velhos poderiam ter que não podem discutir pessoalmente? Por que precisam enviar um guarda-costas para entregar ordens secretas? O agente CP0 respondeu em tom solene. Os 5 anciãos solicitam que você monitore o agente CP0 Stussy durante sua missão. Caso detecte alguma atividade incomum, relate-a imediatamente aos 5 anciãos. Doflamingo paralisou, sua expressão assumindo uma peculiaridade estranha. Será que os velhos não confiam naquela mulher? O agente CP0 respondeu solenemente. Os 5 anciãos acreditam que apenas um dragão celestial como você, Doflamingo-sama, é verdadeiramente confiável. Capítulo 953. Doflamingo observou o guarda da CP0 ajoelhado diante dele, seu sorriso congelando por um instante. 5 anciãos? Confiar? Em mim? Ao ver a expressão solene da agente da CP0, Doflamingo de repente se perguntou como ela conseguia se conter e não rir. Essa frase pode enganar os outros, mas eu não sou mais aquele pirralho ingênuo e tolo. Então, aqueles 5 velhos realmente confiam em mim o suficiente para me deixar supervisionando os membros da CP0? São Varkuri não tem objeções? Isso está sob sua jurisdição. O membro do CP0 acrescentou. Essa foi uma decisão do próprio São Varkuri-sama. Doflamingo estreitou os olhos, encarando o CP0 por um longo momento antes de um sorriso se espalhar lentamente por seus lábios. Fufufufu. Ótimo. Diga aos velhos que eu cuido disso. Sim, Doflamingo-sama. CP0 manteve sua postura curvada, respondendo com deferência respeitosa. Imediatamente depois, sua figura desapareceu do local. Doflamingo permaneceu imóvel por um longo tempo, contemplando em silêncio a serena, próspera e submissa terra sagrada de Mary Geoise pela janela. Não muito longe dali, nas mansões de estilo ocidental do domínio dos deuses, os dragões celestiais que ali residiam lançavam olhares estranhos, desconfiados e desdenhosos em direção à sua residência. O sorriso em seus lábios gradualmente se tornou gélido. Que manobra astuta, seus velhos! Exigindo que eu mantenha a paz e a cooperação com aquela mulher na superfície, enquanto secretamente me designam para monitorar cada movimento dela. Fufufufu, que plano genial! Ele levou a mão ao rosto, jogando a cabeça para trás numa gargalhada tão intensa que fez seu corpo inteiro tremer. O que é tão engraçado, Doflamingo? Uma voz grave cortou o ar de repente. As pupilas de Doflamingo se contraíram bruscamente quando ele se virou rapidamente, seus olhos fixando-se na figura que de alguma forma aparecerá sentada no sofá. Você se infiltrou na Terra Santa, Mary Geoise? Uma figura alta e imponente ocupava agora o luxuoso sofá de couro. O jovem de cabelos escuros estava sentado de pernas cruzadas, com uma expressão relaxada enquanto se recostava no couro macio. Você realmente se superou, garoto. Depois de recuperar seu status de dragão celestial, você nem me chama mais de padrinho. Darren observava o dragão celestial loiro à sua frente, que parecia estar em alerta máximo, com um sorriso leve e ambíguo. Seu tom era brincalhão. A expressão de Doflamingo vacilou, seu olho tremendo levemente. Embora o jovem de cabelos escuros estivesse sentado ali casualmente, com a mão direita batendo ritmicamente no apoio de braço, uma aura indescritível de autoridade e pressão emanava dele, pois com uma clareza assustadora. Doflamingo percebeu que cada toque preciso daquela mão de dedos longos e juntas proeminentes estava perfeitamente sincronizado com o ritmo de seus batimentos cardíacos. O mais assustador era que, à medida que seu pulso acelerava, as batidas também ficavam mais rápidas, chegando a dar a Doflamingo a sensação perturbadora de que aquele dedo estava controlando as batidas do seu próprio coração. Se essa sensação fosse real, significaria que no instante em que o dedo parasse de bater, o próprio coração dele pararia de bater? Como se pressentisse alguma ameaça invisível e inexplicável, Doflamingo sentiu aqui dentro de seu corpo começar a se agitar involuntariamente, concentrando-se na região do seu coração. Mas essa sensação incipiente foi imediatamente suprimida à força. Um aqui cultivado a um nível de poder suficiente poderia defender contra todos os ataques, transcendendo qualquer outra habilidade. Seu próprio aqui de fato havia se fortalecido, mas quem poderia saber a verdadeira extensão do poder desse homem? Naquele instante, Doflamingo não se atreveu a arriscar, pois a verdade mais brutal e inegável era esta: se o homem não tivesse falado primeiro, Doflamingo jamais teria sabido quando ele havia entrado sorrateiramente em sua residência. Isso significava que se Darren realmente pretendia matá-lo, não havia como escapar ou se defender. Ele já estava praticamente morto. Naquele instante, o orgulho e a glória de estar lado a lado com os 5 anciãos e de me tornar vice-comandante dos Cavaleiros de Deus desapareceram como fumaça. A figura sentada no sofá de couro preto ergueu-se de seu lugar como uma montanha, tornando-se cada vez mais enigmática. Doflamingo respirou fundo e sorriu. Fiquei simplesmente surpreso com a sua chegada, padre. Levei um momento para assimilar. Sua voz ficou visivelmente rouca e baixa ao proferir as palavras finais. Eu estava apenas brincando com você, Dof. Você é meu afilhado, lembra? Sempre serei paciente com você. O sorriso de Darren permaneceu ameno enquanto ele dizia: não importa a tolice que você cometa, eu te perdoarei, criança. Doflamingo ficou paralisado, mas antes que pudesse responder, Darren o dispensou com um gesto de mão. Em seguida começou a examinar o luxuoso interior da mansão do dragão celestial com grande interesse, murmurando sua admiração. Que ambiente para se viver, devo dizer. É evidente que aqueles 5 anciãos se esforçaram muito para garantir seu apoio.
Pelo que vi, o nível desta residência supera o da maioria dos dragões celestiais na Terra Santa. Sem hesitar, ele pegou um charuto da caixa sobre a mesa de centro de vidro, colocou-o entre os lábios, acendeu-o e sorriu. E eu vi aquela estátua na sua escadaria celestial. Ela é bem imponente e cheia de vida. Doflamingo franziu os lábios. Diante do elogio sincero de Darin, ele momentaneamente não soube como responder. Não precisa ficar nervoso. Darin sorriu ao se levantar do sofá, dando um tapinha no ombro de Doflamingo. Em seguida, ele caminhou até o armário de bebidas próximo, pegou copos e o uísque e serviu 2 doses. Entregando uma taça a Doflamingo, Darin girou a sua própria, olhando para o jovem loiro à sua frente, que claramente havia crescido. Chegando agora a quase 1,80 m e sorriu com satisfação. Dof, você realmente cresceu. Doflamingo ficou em silêncio por um momento, seus olhos pescando por trás dos óculos escuros. Gostaria de saber que preparativos o poderoso chefão fez para esta visita? Darin sorriu. Esta é a sua festa de inauguração da casa e um grande passo em sua carreira. Como seu padrinho, eu tinha que vir pessoalmente para testemunhar isso. Parabéns, Dof. Parabéns por se tornar vice-comandante dos Cavaleiros de Deus. Parabéns por realizar o sonho da sua infância. Ele ergueu o copo. Como se sente? Poder, riqueza, status e aquela sensação de superioridade sobre todos os outros. Era tudo que você almejava na sua juventude. E agora, por meio dos seus próprios esforços, você reconquistou tudo isso. Como se sente? Capítulo 954. Tantos Doflamingo. É tudo isso, como você queria. As palavras de Darin fizeram Doflamingo hesitar. Como eu desejava. Num instante, os olhos de Doflamingo brilharam e sua mente foi inundada por inúmeras imagens. O sorriso sereno e entre lágrimas de sua mãe enquanto ela falecia em um leito de hospital. Os dias passados vasculhando latas de lixo em busca de comida podre para encher o estômago. Os rostos odiosos de civis condenados em noites repletas de maldições, sangue e fúria. A expressão de terror e espanto no rosto decepado de seu pai biológico. Os rostos horrorizados e perplexos dos dragões celestiais. Pegadas ensanguentadas na escadaria celestial, um lugar que deveria estar imaculado. Inúmeras memórias irromperam dos reconditos mais profundos de sua mente, inundando-a como uma represa rompida. Elas passaram rapidamente diante de seus olhos, eventualmente se condensando em 5 rostos envelhecidos, indiferentes e arrogantes. Seu pai abdicou de seu status de dragão celestial, e você é a desgraça dos dragões celestiais. Seu ser imundo, pegue a cabeça do seu pai inútil e saia da Terra Santa. Aqueles 5 velhos, eles me disseram algo parecido naquela época, não disseram? Atordoado, Doflamingo lembrou-se de como todos na Terra Santa o olharam depois de sua chegada. Medo, curiosidade, dúvida, confusão, admiração. Mas fossem membros da CP ou outros dragões celestiais que, como ele, residiam nesta chamada Terra dos Deuses. Doflamingo conseguia detectar com clareza o profundo desprezo que se escondia por trás do medo, da curiosidade e da confusão deles. Você não pertence a este lugar, era o que seus olhares diziam. Doflamingo viu isso. Ele jamais poderia estar enganado. Ninguém entendia essas emoções e olhares melhor do que ele. O tempo passava segundo a segundo. O grande salão da mansão parecia estranhamente silencioso, como se fosse possível ouvir até o cair de um alfinete. Tudo isso. Doflamingo sorriu de repente, erguendo o olhar para o homem que o chamava de Dof. Ele falou devagar, cada palavra deliberada. Não é o que eu queria. Darin não pareceu muito surpreso com a resposta de Doflamingo. Ele deu um leve sorriso. Por que não? Não é tudo o que você queria? Os dragões celestiais que outrora o desprezavam agora o temem. Como vice-comandante dos Cavaleiros dos Deuses, seu poder sobre eles é absoluto. Sua estátua está na sagrada escadaria celestial. Até mesmo 5 anciãos precisam ouvir suas opiniões e julgamentos. Não. Doflamingo interrompeu repentinamente as palavras de Darin. Seus olhos estavam levemente vermelhos, com veias avermelhadas pronunciadas ao redor das pupilas. Eu deveria estar feliz, eu deveria estar entusiasmado. Mas você sabe, poderoso chefão. Ele virou a cabeça lentamente, o olhar vagando pela janela em direção à tranquila terra dos deuses e à movimentada e próspera cidade de Mary Geoise ao longe. Sua respiração ficou mais pesada. Quando finalmente conquistei tudo que sempre sonhei, sentado aqui contemplando tudo isso, olhando para esta terra santa celestial de Mary Geoise, apenas um pensamento permaneceu em minha mente. O que era? Darin perguntou. Foto. Os dedos de Doflamingo se fecharam com força, esmagando violentamente a taça de vinho em sua mão. Estilhaços de vidro voaram em todas as direções, cortando sua palma. Sangue carmesim misturado com licor âmbar escorria por seus dedos, mas ele parecia completamente alheio. Uma loucura sombria e distorcida nublou seus olhos, transformando-se em uma sede de destruição deturpada. Suas pupilas injetadas de sangue estavam fixas na Terra Santa e no castelo de Pangeia, um sorriso selvagem se estendendo por seu rosto enquanto ele rosnava. Eu só quero destruir tudo. Enquanto suas palavras ecoavam, um ódio profundo e uma intenção assassina explodiram de seu corpo, fazendo com que seu casaco de penas rosa girasse violentamente ao seu redor. Darin observava Doflamingo com as mãos agarradas à moldura da janela, o olhar selvagem, e massageava as têmporas com um sentimento de resignação. Esse garoto, às vezes ele age como um adolescente mesmo, mas Darin entendia a obsessão de Doflamingo, esse desejo distorcido e extremo de destruição. As coisas que você não pode ter na juventude te assombram por toda a vida. Doflamingo odiava a incompetência do pai e sentia-se devastado pela morte da mãe. Quando apostou tudo, tentando trocar a vida do pai por riqueza e poder, encontrou apenas desprezo e escárnio dos dragões celestiais e dos 5 anciões. O impacto psicológico daquele momento teve uma profunda marca em sua jovem mente.
Esse choque acabaria por se transformar em puro ódio ardente, transformando-o numa fera selvagem sem limites. Doff, eu entendo como você se sente, mas não quero que a emoção e o ódio nublem seu julgamento. Darren balançou a cabeça com um tom sério. Doflamingo ficou paralisado, com os olhos arregalados de choque enquanto encarava seu padrinho. O quê? Você acha que eu vou simplesmente concordar com você ou até mesmo atiçar as chamas, para usar suas emoções e seu ódio para me ajudar a lutar ou derrubar o governo mundial? Darren pareceu ler os pensamentos de Doflamingo, dando-lhe um sorriso irônico. Doflamingo ficou em silêncio. Na verdade, Darren tinha acertado em cheio. Era exatamente o que ele estava pensando. Qualquer pessoa com ambição e senso de pragmatismo exploraria seu ódio pelo governo mundial para alcançar seus próprios objetivos. Afinal, ele agora era o vice-comandante dos Cavaleiros de Deus, formalmente parte do núcleo decisório do governo mundial e um de seus membros mais poderosos. Se conseguisse a ajuda de Darren ou mesmo usar seu ódio a seu favor, seria um grande impulso para os esforços de Darren em destruir o governo mundial. O que Doflamingo não esperava era que Darren fosse quem lhe desse um conselho cauteloso. Ao notar a expressão de Doflamingo, Darren deu uma risadinha. Não me subestime, seu pirralho malcriado. Posso ser um canalha, mas sou um canalha com princípios. Ele se inclinou levemente na cintura, encarando Doflamingo enquanto levava a mão aos seus cabelos. Eu sou Rogers Darren. Usar um pirralho para atingir meus objetivos políticos ou obter vantagens pessoais. Esse não é o meu estilo. Darren sorriu, um sorriso repleto de uma mistura de loucura e orgulho. O governo mundial? Ainda não é seu para destruir. Capítulo 955. Naquele instante, o tempo pareceu congelar. Doflamingo encarou o rosto com um sorriso desafiador à sua frente. Por trás dos óculos escuros, seu olhar de repente perdeu o foco enquanto ele permanecia completamente imóvel. Deixou que a mão grande e áspera de Darren bagunçasse seus cabelos, mas uma inexplicável e indescritível sensação de segurança, uma que ele nunca havia sentido antes, começou a se instalar dentro dele. Não é da sua conta. As palavras de Darren ecoavam incessantemente em sua mente, fervilhando e reverberando. Instintivamente, Doflamingo lembrou-se de seu próprio pai biológico, medíocre, egoísta, incompetente e ingênuo. O que ele tinha dito? Doff, todos neste mundo são iguais. Nós, os dragões celestiais, não somos diferentes dos humanos comuns. Se você tratar os outros com gentileza e carinho, certamente eles retribuirão o tratamento. Mesmo que não façamos mais parte dos dragões celestiais, ainda podemos viver felizes neste mundo. Usaremos nossas próprias mãos para criar felicidade para nossa família. Não se preocupem, eu protegerei todos vocês. Doff, me desculpe. Papai é inútil. Eu ainda não encontrei trabalho, mas acredite em mim, amanhã eu encontrarei. Não se preocupe. Se tudo mais falhar, irei aos cais para transportar a carga. Aconteça o que acontecer, não morreremos de fome. Meu salário foi roubado por um ladrão. Hoje teremos que comer as sobras. Doff e Rosinante, vocês dois já são homens adultos. Você e Rosinante deveriam sair juntos para procurar comida. Doutor, mas não temos mais dinheiro. Doff, por que você fez isso? Eu sou seu pai. Então é isso. Você estava guardando o ressentimento de mim o tempo todo? Sinto muito. Então faça isso. Leve minha cabeça para comprar a riqueza, o poder e o status que você deseja. Inúmeras imagens passaram diante dos olhos de Doflamingo como um caleidoscópio, fazendo com que os olhos do jovem dragão celestial de cabelos dourados ficassem levemente vermelhos, injetados de sangue e úmidos. Ambos eram pais que ele nunca reconheceu. Contudo, o rosto daquele homem, aquele que ele sempre desejara matar com as próprias mãos, já não lhe parecia tão repulsivo. Pan. Doflamingo puxou a mão de Darren bruscamente, virando o rosto enquanto sua voz se tornava gélida. Ele soltou uma risada sinistra. Você é quem subestima os outros, meu estimado padrinho. Ele se virou para olhar pela janela com as mãos pressionadas contra a moldura, falando friamente. Eu nunca duvidei das suas habilidades, mas também não quero que você duvide das minhas. Você pode agir do seu jeito. Eu agirei do meu. Foto. Os dedos de Doflamingo se fecharam com violência, estilhaçando a moldura de madeira da janela em pedaços. Seus olhos se estreitaram ameaçadoramente enquanto ele fitava a próspera terra sagrada de Mary Geoise. Depois de reduzir tudo à minha frente a ruínas completas, de pé sobre os cadáveres de todos os dragões celestiais e os escombros. Sua voz transbordava intenções assassinas. Naquele momento eu mesmo arrancarei sua cabeça dos ombros. Ao proferir essas palavras, o olhar de Doflamingo endureceu com determinação, e uma mudança sutil e inexplicável pareceu percorrer sua aura. Era como se uma fera raivosa tivesse adquirido o intelecto humano, escondendo habilmente suas garras sob a pelagem, aguardando o momento perfeito para desferir um golpe irresistível e fatal em sua presa há muito almejada. Darren, cuja percepção de aqui da observação havia aumentado consideravelmente, percebeu nitidamente a mudança no humor e na aura de Doflamingo. Um sorriso de satisfação finalmente se espalhou por seu rosto. Excelente! É exatamente esse tipo de determinação que eu preciso. Ele se virou e caminhou decididamente em direção à entrada. Continue a ficar mais forte, Doff. Decapitar-me será infinitamente mais difícil do que destruir o próprio governo mundial. Darren empurrou o portão. A luz quente e brilhante do sol invadiu o local, envolvendo sua figura e projetando uma longa sombra no chão, cobrindo completamente Doflamingo. Doflamingo instintivamente virou a cabeça, encarando fixamente aquela silhueta alta e imponente. Fracasso após fracasso, queda após queda, nada disso importa. Como seu padrinho, estarei para sempre no topo do pico mais alto do mundo, esperando que você ataque. O jovem de cabelos escuros virou-se para encontrar o olhar do rapaz de cabelos dourados, sua expressão suavizando-se num sorriso gentil. Para me matar. Svi,
As palavras se dissiparam quando a figura de Darin desapareceu como um fantasma à luz do sol, deixando de existir. Apenas Doflamingo permaneceu paralisado, incapaz de sair de seu transe por um longo tempo. A luz do sol mudou de direção, banhando seu rosto. Muito bem. Ele sorriu de repente e disse. Assim que as palavras saíram de seus lábios, a selvageria habitual em seus olhos havia diminuído consideravelmente. Balançando a cabeça para dissipar a turbulência interior, Doflamingo caminhou lentamente até o guarda-roupa e o abriu. Olhando para o uniforme pendurado lá dentro, ele parou por um segundo. O uniforme tinha o vermelho e o preto como cores dominantes, adornado com padrões dourados e dragonas em forma de espiga de trigo, conferindo-lhe uma aparência imponente e ereta. As botas de caça pretas e o cinto de couro adicionavam um toque de frieza e seriedade. Este era o uniforme dos Cavaleiros de Deus. As dragonas douradas em forma de espiga de trigo simbolizavam sua posição como vice-comandante dos Cavaleiros de Deus. Assim que vestisse esse uniforme, ele conquistaria tudo o que sempre sonhara. Aqueles dragões celestiais que o olhavam com desdém, desprezo e condescendência rastejariam a seus pés, tremendo de medo. Ainda, isso não é suficiente. Doflamingo retirou lentamente o uniforme, abotoando meticulosamente cada fecho dourado, apertando o cinto e amarrando as botas militares. Contemplando o reflexo do jovem loiro que agora exibia um ar um pouco mais maduro e frio, seu rosto demonstrava pouca alegria. Ele apenas fitava impassivelmente sua imagem no espelho, murmurando baixinho. Isto está longe de ser suficiente. Levantando o manto rosa com penas, ele o drapejou sobre os ombros. Dom Quixote Doflamingo, vice-comandante dos Cavaleiros de Deus, saiu de sua residência. Do lado de fora da propriedade, uma carruagem dourada. Vários membros do Partido Comunista em ternos pretos e um contingente de 20 guardas da Terra Santa aguardavam há algum tempo. Doflamingo-sama, por favor, embarquem na carruagem. Um funcionário do governo, trajando vestes ornamentadas, aproximou-se cautelosamente, com o rosto estampado num sorriso. Doflamingo-sama olhou para ele e de repente riu. Fufufufu, não precisa. Um homem me ensinou certa vez que o caminho da vida deve ser trilhado, em última análise, por cada um de nós. Dito isso, ignorando os olhares atônitos dos outros, ele saltou no ar. Sob a luz brilhante do sol, ele voou em direção à escadaria celestial. Seu pelo rosado esvoaçava ao vento, suas asas plenas e deslumbrantes, como um flamingo renascido das chamas. Capítulo 956. Rei Clay por aqui, por favor. Já faz muito tempo, Rei Miyoko. O reino de Sek não tem estado exatamente pacífico ultimamente. Perdi toda a vontade de zarpar em minhas viagens. Então, daremos continuidade ao nosso acordo de cooperação anterior neste ano, correto? Por falar nisso, o governo realmente não poupou esforços desta vez. Certamente. Afinal, São Figarlan Garlin ocupa um lugar de destaque entre os nobres do mundo. Que alma afortunada sucederá São Garlin como vice-comandante dos Cavaleiros de Deus? O sol brilhava forte e intensamente. Apesar de ser meio-dia, a praça sob a escadaria celestial não estava nem um pouco quente. Devido à sua altitude, Mary Geoise, no topo da headline, desfrutava de um clima primaveril perpétuo. O céu de hoje estava especialmente claro, de um azul sem nuvens. Representantes de nações membros de todo o mundo, chefes de guildas mercantis, políticos de alto escalão, magnatas das finanças, jornalistas renomados. Vestidos com as mais requintadas vestimentas nobres, eles aceitavam os vinhos finos oferecidos pelos assistentes. Reunidos em pequenos grupos, conversavam animadamente, o tilintar das taças e o riso preenchiam o ar. Informações e notícias confidenciais eram compartilhadas como se fossem meras fofocas durante um chá. Um simples aperto de mãos podia selar negócios bilionários, e cada brinde determinava o destino de milhares. Nessa praça de tamanho modesto, essas poucas dezenas de indivíduos detinham em suas mãos os meios de subsistência políticos, econômicos e militares do mundo inteiro. Rei Cobra, como você tem estado ultimamente? Uma risada rica e ressonante ecoou por trás, trazendo a cobra distraída de volta à realidade. Ele se virou para encarar o homem atlético e de aparência robusta à sua frente, um sorriso se espalhando pelo seu próprio rosto enquanto respondia. Obrigado pela sua preocupação, Rei Riku. Está tudo bem. Ao contrário dos outros representantes das nações-membro, ricamente vestidos, o Rei Riku Dodo III de Dressrosa usava trajes casuais, uma simples capa azul drapeada sobre os ombros e uma espada rústica pendurada na cintura, exalando uma aura de calor e entusiasmo revigorantes. Em vez de se apresentar como rei de Dressrosa, uma potência econômica renomada no Novo Mundo, sua imagem se assemelhava mais à de um aventureiro experiente que havia resistido a inúmeras tempestades. Foi precisamente essa aura, tão distinta da de outros nobres, aliada à sua genuína preocupação com seu povo, que lhe rendeu o respeito de Cobra e fomentou um forte laço pessoal. É assim mesmo. O Rei Riku olhou para Cobra com curiosidade, balançou a cabeça e sorriu. No entanto, você parece perturbado e inquieto, Rei Cobra. Se você soubesse que aquele maluco do Deren tinha se infiltrado na Terra Santa de Mary Geoise e não fazia ideia do que ele planejava fazer, provavelmente ia querer sair daqui imediatamente. Cobra não conseguiu evitar murmurar para si mesmo. Tenho a sensação de que algo importante vai acontecer hoje. Considerando os anos de amizade, Cobra hesitou, mas não resistiu à tentação de baixar a voz para dar um aviso velado. O Rei Riku ficou paralisado ao ouvir as palavras, depois bufou com desdém, coçando a cabeça. Esta é Mary Geoise, o lugar mais seguro do planeta. Que evento importante poderia acontecer aqui? Se algo de grande porte ocorresse, provavelmente envolveria o governo mundial ou os Cavaleiros de Deus. Ele piscou, cutucou o ombro de Cobra com o dedo, inclinou-se para mais perto e, após um olhar furtivo ao redor, baixou a voz com uma risadinha maliciosa. Você ouviu alguma notícia ou boato? Conte logo.
O governo está usando todos os recursos disponíveis desta vez. Ainda nem chegamos ao Conselho Mundial Quadrienal, mas estão transformando isso em um evento do nível do Conselho Mundial. Com certeza, algum assunto ou anúncio importante está por vir. Esse idiota bruto. Ao observar a expressão ingênua e direta do rei Riku, Cobra revirou os olhos com tanta força que quase saltaram das órbitas, e sua boca se contraiu incontrolavelmente. Será que ele realmente pensava que a convocação de representantes dos países membros pelo governo mundial, feita pelos 5 anciãos, significava algo bom? As conferências mundiais do passado quase invariavelmente giravam em torno de um tema inescapável, o aumento da taxa do tributo celestial. Mas, lembrando-se de que aquele sujeito era um bruto que se disfarçava de gladiador para lutar na arena, Cobra rapidamente deixou o assunto para lá. Claro que sim. Se fosse apenas uma cerimônia de posse para o comandante dos Cavaleiros de Deus, por que se dariam a tanto trabalho? Cobra balançou a cabeça, lançando um olhar para os representantes das nações-membro que murmuravam, seus olhos percorrendo o ambiente com expressões variadas. Ele acreditava que esses indivíduos presentes provavelmente também haviam previsto que o governo mundial faria uma jogada. Afinal, nos últimos tempos, o governo havia sofrido muitos reveses nas mãos de Darren e da frota do Mar do Norte. A cerimônia de posse do líder dos Cavaleiros de Deus foi provavelmente apenas uma distração. Mesmo assim, nem mesmo essas raposas políticas experientes, imersas nos jogos de poder e prestígio há anos, poderiam imaginar que Darren, aquele louco, já havia se infiltrado na Terra Santa de Mary Geoise. Se ele não causasse problemas, tudo bem. Mas seria isso possível? Enquanto Cobra hesitava, buscando as palavras certas, um toque de corneta solene e comovente ecoou gradualmente à distância. No instante em que o som alcançou a praça, todos os presentes se enrijeceram. Os sussurros cessaram, as expressões se suavizaram e os rostos rapidamente se tornaram graves. Com um farfalhar agudo, os guardiões da Terra Santa do governo mundial, posicionados ao redor da praça, avançaram em uníssono, formando um imponente quadrado. Suas lanças prateadas estavam erguidas. A floresta de pontas de lança brilhava intensamente à luz do sol. A cerimônia de posse do comandante e do vice-comandante dos Cavaleiros de Deus começa oficialmente agora. Acompanhadas pela voz grave de um oficial do governo mundial, as bandeiras em forma de cruz, símbolo de autoridade, que estavam reunidas ao redor da praça, desfraldaram-se repentinamente no céu. Elas tremularam violentamente ao vento, crepitando intensamente. A cerimônia será conduzida pessoalmente pelos 5 anciãos, a suprema autoridade do governo mundial, perante os estimados representantes de nossas nações-membro e sob os olhos do mundo inteiro. Conferiremos autoridade ao recém-nomeado comandante e vice-comandante dos Cavaleiros de Deus. Em pé sobre uma plataforma elevada, o oficial do governo mundial fez um gesto solene com a mão antes de se curvar profundamente em direção à escadaria celestial. Sua voz ecoou. Prestamos nossas homenagens aos 5 anciãos. Assim que as palavras foram ditas, agentes da CP0 materializaram-se como sombras fantasmagóricas em ambos os lados da escadaria. Vozes arrepiantes ecoaram por baixo de suas máscaras inquietantes. Os 5 anciãos chegaram. Todos os não delegados, com exceção dos representantes das nações-membro, estão proibidos de contemplar as verdadeiras formas dos 5 anciãos. Caso contrário, uma aura palpável de intenção assassina tomou conta da praça, fazendo com que as comitivas dos representantes dos países membros e os demais presentes recuassem. Instintivamente baixaram a cabeça em sinal de medo. Será executado sem piedade. Capítulo 957. A voz de CP0, carregada de intenções assassinas e um aviso arrepiante, cortou a brisa como uma lâmina afiada, pressionando a garganta de todos. Sua frieza e severidade causaram um arrepio na espinha de todos os presentes, fazendo-os tremer incontrolavelmente. Instintivamente, eles curvaram a cintura, baixaram a cabeça e ficaram paralisados, com medo demais para mover um músculo. Era estritamente proibido às pessoas comuns olhar diretamente para os verdadeiros rostos dos 5 anciãos. Uma regra não escrita enraizada em todo o sistema administrativo do governo mundial. Mesmo dentro do poderoso quartel-general da Marinha, apenas oficiais de alta patente, como aqueles com a patente de Comodoro ou superior, tinham permissão para olhar para os rostos dos líderes supremos do governo mundial. Ninguém ousava arriscar a vida por um capricho dos 5 anciãos. Portanto, com exceção dos representantes dos Estados-membros, todos os demais, independentemente de sua posição, ajoelharam-se, um após o outro. O som de vestes e trajes formais arrastando no chão ecoava no ar. Saudações, 5 anciãos! As vozes carregadas de reverência ecoavam pela praça. Ao mesmo tempo, o som de teclas sendo pressionadas ressoava enquanto inúmeros imãs de Dendem Moshi eram ativados. Através das linhas dedicadas do governo mundial, a cena diante deles era transmitida com impressionante clareza para todo o mundo. Num instante, todas as nações, ilhas e facções além-mar testemunharam esse espetáculo impressionante se desenrolar ao pé da escadaria celestial. Centenas e centenas de soldados oficiais, dignitários, ricos comerciantes e jornalistas. Todos se ajoelharam em uníssono como ondas impetuosas, curvando-se em homenagem à chegada dos 5 indivíduos que representavam a suprema autoridade mundial. Está começando. Isto é uma transmissão ao vivo para o mundo inteiro. O governo mundial está falando sério. Então, isso significa que finalmente veremos como 5 anciãos realmente são. XXX, a mais alta autoridade do governo mundial, junto com o futuro comandante e vice-comandante dos Cavaleiros de Deus. Desta vez, o governo mundial está demonstrando seu poderio militar. Que espetáculo grandioso! Assim que o Dendem Mushi retransmitiu a mensagem, o mundo ficou momentaneamente em silêncio antes de explodir em alvoroço. Inúmeras nações, facções e ilhas, especialmente os líderes políticos de nações não membros e tripulações piratas grandes e pequenas,
fixaram toda a sua atenção nas telas do Dendemushi. Para a vasta maioria da população mundial, os 5 anciãos, símbolos da suprema autoridade do governo mundial, eram figuras misteriosas. Isolados e reclusos, detinham um poder avassalador e eram reverenciados como deuses, devendo ser temidos e respeitados. Mesmo durante o Conselho Mundial Quadrienal, apenas alguns representantes selecionados das nações-membro haviam tido a oportunidade de ver os 5 anciãos. Mas hoje, o mundo inteiro testemunharia sua majestade. Enquanto o mundo prendia a respiração, a tela do Dendemushi se movia lentamente. Sob o olhar atento de todo o planeta, a escadaria celestial, envolta em névoa e cercada por rochas, ecoava com o som de passos profundos e deliberados. Tum tum tum. Cada pessoa neste mundo é única, seja ela de classe alta ou baixa, rica ou pobre, nobre ou plebeia. A vida e a condição social de cada indivíduo moldam seus hábitos e movimentos diários. Mas, claramente, mesmo antes do aparecimento dos 5 anciãos, o som de seus passos profundos e ressonantes por si só era suficiente para inspirar um forte desejo de se ajoelhar. O ritmo era constante, grave e imponente, carregando uma aura de autoridade indescritível. Esses eram os passos daqueles que ocupavam as posições mais elevadas. Todos na praça prenderam a respiração, finas gotas de suor frio surgindo em suas testas. Em comparação com aqueles que observavam através do Dendemushi, as pessoas presentes sentiram uma opressão ainda mais intensa. Seus couro cabeludo formigavam de medo. Era como se ousar levantar os olhos naquele momento fizesse suas cabeças explodirem num instante. Os passos se aproximavam, um a um. Aqueles que estavam ajoelhados sentiam a pressão esmagadora aumentar, tornando quase impossível respirar. Sem que percebessem, a luz brilhante do sol que descia do céu desapareceu, substituída por uma sombra enorme que se expandiu implacavelmente, engolfando todos na praça. Até que o mundo inteiro ouviu uma voz. Era antiga, rouca e repleta de autoridade. Levantem-se todos vocês. No instante em que a voz se calou, todos sentiram seus corpos relaxarem repentinamente, como se aquela pressão opressiva, semelhante a uma montanha, tivesse desaparecido sem deixar vestígios. Contudo, ninguém se atreveu a levantar-se do chão ou erguer a cabeça imediatamente. Em vez disso, trocaram olhares cautelosos entre si. Somente após alguns segundos, um ousado mestre de guilda ergueu o olhar com cautela. Vendo que não fora morto instantaneamente, os outros se levantaram lentamente, um após o outro. Nos imaculados degraus brancos da escadaria celestial, 5 figuras idosas permaneciam em fila indiana. Alguns tinham as mãos nos bolsos, outros apoiavam a mão no punho da espada. Alguns se encostavam em bengalas desgastadas e outros permaneciam de pé com um ar de calma e compostura. Cada um usava uma capa preta que ondulava livremente na brisa fresca do mar. Aliado à aura sinistra e arrepiante que emanavam, o simples fato de estarem ali parados transmitia uma sensação inabalável de grandeza atemporal e marcada pelo tempo. Os 5 anciãos, o ápice do poder do governo mundial, cada um exercendo imensa autoridade, os 5 anciãos. Então, esses são os 5 anciãos. Eles parecem aterrorizantes. Essa aura é absolutamente aterradora. É quase sufocante. Esses pensamentos invadiram a multidão incontrolavelmente, espalhando pânico entre eles. Embora os 5 anciãos estivessem agora bem diante deles, o simples olhar para suas figuras era como encarar um sol escaldante. Queimava seus olhos, tornando impossível continuar olhando por mais tempo. Naquele exato momento, pessoas do mundo todo, assistindo à transmissão via Dendemushi, viram pela primeira vez as verdadeiras formas dos 5 anciãos. Esta é a autoridade suprema do governo mundial. Eles parecem incrivelmente poderosos. XXX, e daí? Por mais fortes que sejam, eles quase foram dizimados por Rogers Darren, não é mesmo? Para mim, eles são apenas um bando de velhos rabugentos, só latidos e nenhuma mordida. Inúmeras vozes ecoaram pelo mundo, algumas cheias de reverência, outras ponderadas, outras atonitas, outras zombeteiras. Contudo, uma verdade inalterável permanecia, mesmo com o Mar do Norte, um dos 4 mares, declarando publicamente sua secessão do sistema de nações membros do governo mundial. Este ainda se mantinha como o governante mais colossal e formidável desses mares. E os 5 anciãos estavam no próprio ápice dessa entidade titânica. Sejam bem-vindos, representantes das nações-membro, que viajaram por vastas distâncias para testemunhar este momento histórico em nossa Terra Santa, um testemunho do legado duradouro do governo mundial. Capítulo 958. Um dos 5 anciãos, São Saturno, empunhou seu antigo cajado desgastado e deu um passo à frente. Seus olhos sombrios examinaram todos os convidados reunidos abaixo, através da altura da escadaria celestial, enquanto ele falava em tom sereno. A posse do novo comandante e vice-comandante dos Cavaleiros de Deus sempre foi um dos eventos mais importantes para o governo mundial. Em nome do governo mundial, expressamos nossa mais profunda gratidão por você ter deixado de lado seus compromissos urgentes para participar desta cerimônia na Terra Santa. Ao ouvirem suas palavras, os representantes dos países membros presentes assentiram rigidamente com a cabeça. É uma honra para nós presenciar um momento tão importante. De fato, sem o apoio do governo, onde estariam nossas nações? Por mais ocupados que estejamos, nada se compara à importância deste evento. Os 5 anciãos são bondosos demais. São Saturno acenou com a mão, indo direto ao ponto. Reunimos vocês aqui hoje para testemunhar, sob o olhar do mundo inteiro, o crescimento de 2 jovens talentos? Para testemunhar o momento em que eles assumem essa gloriosa responsabilidade. Sua voz estava um pouco rouca, mas carregava um peso autoritário e um comando inegável. Como uma força de elite que salvaguarda a dignidade e a autoridade da família imperial. Os deveres primordiais dos Cavaleiros de Deus são proteger a segurança dos dragões celestiais, manter a supremacia do governo mundial, deter quaisquer ameaças externas e exercer a autoridade de julgamento e punição internamente.
Portanto, os cargos de comandante e vice-comandante dos Cavaleiros de Deus são de suma importância para todo o governo mundial e para o funcionamento interno da própria Terra Santa. Por essa razão, realizamos várias rodadas de deliberação e consideração meticulosa na seleção dos candidatos, escolhendo, em última instância, os indivíduos mais adequados. São Saturno bateu levemente em seu cajado, seu tom de voz se elevando um pouco enquanto sorria. Acreditamos que com a ajuda deles, o governo poderá salvaguardar melhor a segurança de todos os Estados-membros em todo o mundo, protegendo-os de qualquer indivíduo ou facção. Quanto à identidade dessas duas pessoas, acredito que todos os presentes aqui já ouviram falar de seus nomes, pelo menos em parte. Então, vamos dar as boas-vindas a esses dois jovens ao palco. Dito isso, ele lançou um olhar para o oficial do governo mundial que estava próximo. O administrador compreendeu imediatamente, dando um passo à frente para anunciar em voz clara. Em seguida, damos as boas-vindas ao candidato a vice-comandante dos Cavaleiros de Deus. Em sua juventude, ele renunciou ao status privilegiado e ao prestígio dos dragões celestiais, à nobreza do mundo, optando por navegar e explorar os mares. Após suportar inúmeras dificuldades e perigos, ele finalmente provou seu valor, superando as provações impostas pelos 5 anciãos. Ele é o imperador do submundo do Novo Mundo. Ele é um dos formidáveis grandes piratas reconhecidos pelo governo, os Shichibukai. Ele é o desafiador Yaksha Celestial. Ao ouvirem isso, todos os presentes perceberam algo, e seus rostos empalideceram. Suas pupilas se contraíram ao máximo, e muitos não conseguiram conter um suspiro de choque. Eles se viraram bruscamente, olhando fixamente para a entrada da praça, suas expressões gradualmente se transformando em puro horror. Suas veias carregam a linhagem sanguínea mais nobre deste mundo. A voz do administrador ressoou, aguda e fervorosa, ecoando por toda a praça e transmitida através da imagem de Dendemushi para todos os cantos do mundo. Ele é Dom Quixote do Flamingo. Assim que as palavras foram proferidas, os representantes dos países membros da Aliança Mundial arregalaram os olhos em uníssono, acompanhando o movimento da câmera com o olhar. Na entrada da vasta praça, uma figura envolta em um casaco de penas rosa desceu do céu, deslizando até pousar firmemente sob o olhar do mundo. A luz do sol fazia seus cabelos curtos, dourados e despenteados brilharem como uma coroa deslumbrante. Os óculos de sol acentuavam seu comportamento extravagante e arrogante, uma presença ao mesmo tempo desafiadora e exuberante. Isso não pode ser. É o do Flamingo. Ele é um dragão celestial. Como isso é possível? Ele não é um pirata? Ele é um dos Shichibukai. No instante em que aquela figura apareceu, todos os presentes, incluindo inúmeros representantes das nações-membro, ficaram completamente chocados. Jamais poderiam imaginar que do Flamingo, o louco notório por suas inúmeras atrocidades, cujo nome infundia terror nos corações de muitos, pudesse ser um dragão celestial. Isso foi simplesmente. Bem, na verdade, até que fazia sentido. Os cantos da boca de todos se contraíram involuntariamente. Ainda assim, eles consideravam a decisão dos 5 anciãos profundamente intrigante e incompreensível. Mesmo que do Flamingo fosse um dragão celestial sem problemas em sua linhagem, isso não significava que ele estivesse qualificado para assumir uma responsabilidade tão importante quanto a de vice-comandante dos Cavaleiros de Deus. Na verdade, não foram apenas eles. Pessoas de todo o mundo, assistindo à cerimônia de inauguração pelo Dendemushi, também foram mergulhadas em um estado prolongado de choque e confusão. Droga! Aquele moleque desgraçado do Flamingo é um dragão celestial. Não é à toa que o governo e a marinha nunca se importaram com ele. No submundo do Novo Mundo, o Mitch, um dos imperadores do submundo conhecido como o Rei dos Navios, estilhaçou a taça de vinho que tinha na mão. Seu rosto ficou vermelho como um tomate enquanto encarava a face arrogante na tela, praguejando entre dentes cerrados. Tis, 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 tis. O passado de do Flamingo realmente não é pouca coisa. Parece que teremos que dar a ele uma porcentagem maior nos contratos futuros. Enquanto isso, outro imperador do submundo, o rei dos agiotas Lufeld, relaxava em um sofá de couro macio com um braço em volta de uma bela loira. Ele sorriu maliciosamente enquanto soltava uma argola de fumaça. Naquele mesmo instante, as grandes potências e as tripulações piratas, grandes e pequenas, ficaram estupefatas. Isso é um mau presságio. Do Flamingo realmente tem um passado assim. Chefe, vamos nos juntar aos piratas Dom Quixote também. Precisamos escapar do Novo Mundo imediatamente. Fufufufu. Em meio às expressões variadas das nações-membro e aos olhares atônitos do mundo inteiro, do Flamingo avançou com as mãos nos bolsos. Seu andar arrogante acompanhado por uma risada desafiadora. As tropas da guarnição ao redor instintivamente se separaram para formar uma passagem. Conforme ele avançava, fileiras de soldados da guarda da Terra Santa ajoelhavam-se respeitosamente. Do Flamingo-sama. Do fundo da multidão, Stussy, usando uma máscara de raposa, observava do Flamingo caminhar em direção à escadaria celestial. Seus olhos se estreitaram. Darren, você viu isso? Seu suposto afilhado está prestes a ascender ao ápice do poder. Aqueles olhos, repletos de ambição e desejo. Será que você realmente consegue controlá-lo? Quando o Flamingo abrir suas asas de poder, permanecerá preso às amarras do passado. Capítulo 959. Observando do Flamingo subir a escadaria celestial com sua postura arrogante e zombeteira, os olhos sedutores de Stussy, sob a máscara, se estreitaram em fendas perigosas. O gosto do poder era inegável. Até mesmo guerreiros endurecidos pela batalha, com vontades de ferro, podiam ser enfraquecidos por sua corrupção, quanto mais um louco como do Flamingo, que era inerentemente obcecado por autoridade e status. Afinal, o que os 5 anciãos podiam oferecer a do Flamingo era simplesmente demais.
A posição de vice-comandante dos Cavaleiros de Deus não se limitava ao poder inerente ao título. Significava também a reintegração de Doflamingo como membro dos Dragões Celestiais, com ainda mais autoridade e status do que a maioria de seus pares. E quanto àquele tal de Darren? Comparado aos 5 anciãos, o que ele poderia oferecer a Doflamingo? De volta ao Mar do Norte, Darren ainda podia conter Doflamingo graças à sua posição na Marinha. Mais tarde, ele poderia usar a influência da instituição para fornecer recursos e apoio às ambições de Doflamingo de expandir sua tripulação pirata e seu império subterrâneo. Mas e agora? Talvez Darren ainda tivesse uma força descomunal, mas e daí? Doflamingo poderia simplesmente se instalar em Mary Geoise, e então Darren não poderia fazer muita coisa a respeito. Então, além da força bruta e das ameaças, o que mais Darren poderia usar para manter sua cooperação com Doflamingo? Stussy não conseguia entender. E quanto ao tal vínculo padrinho-afilhado? Aos olhos dela, isso não tinha poder real. Um homem como Doflamingo não se deixaria limitar por amarras tão banais. Mas, mesmo que Doflamingo realmente o tenha traído, o que isso tem a ver comigo? Stussy deu uma risadinha irônica para si mesma, e enquanto seus pensamentos fervilhavam sob o olhar do mundo inteiro, o desafiador Flamingo já havia aberto caminho lentamente pela densa multidão, chegando diante da escadaria celestial. Naquele momento, contemplando 5 anciãos que lhe dirigiam sorrisos encorajadores, sentindo a brisa quente e a luz brilhante do sol, e o olhar de todos os presentes, mais intenso que o próprio sol. Mesmo com seu coração e sua vontade agora transformados, Doflamingo não pôde evitar uma sensação de vertigem. Por trás de seus óculos escuros, seus olhos piscaram por um instante. Não faz muito tempo, ele estava parado na escadaria celestial como um cão, com as mãos manchadas de sangue, desprezado e cuspido por seus antigos camaradas. Agora, vestido com uma opulenta túnica cerimonial, ele permanecia no mesmo lugar, resplandecente e radiante como uma divindade, banhando-se na suprema glória e esplendor do mundo inteiro. Um choque onírico e uma sensação de contradição inundaram a mente de Doflamingo como uma torrente. No entanto, esse impacto intenso durou apenas um instante antes de cessar abruptamente. Seus dedos se curvaram levemente, as veias saltando em sua testa, enquanto o sorriso nos cantos de sua boca se tornava cada vez mais pronunciado. Bem, Doflamingo, é esta a sensação com que você sempre sonhou? São Saturno olhou para Doflamingo de cima, sorrindo enquanto falava. A sensação de estar acima de todos os outros deve ser muito boa, não é? Doflamingo sorriu. Fufufufu, eu ainda não ultrapassei todo mundo. Você ainda não está me olhando de cima, velho Saturno? São Saturno fez uma pausa, lançando-lhe um olhar profundo antes de rir. Se desejam nos substituir, ainda tem muito pelo que lutar. Mas antes disso, quem você deveria estar perseguindo é Figar Langarlin. O sorriso de Doflamingo se alargou ainda mais. Seus sussurros passaram despercebidos pelos demais presentes. Para todos os outros espectadores, eles apenas trocaram algumas palavras sorridentes. São Saturno ergueu levemente a mão e imediatamente um funcionário administrativo aproximou-se cautelosamente, entregando-lhe uma medalha numa bandeja. O emblema da autoridade, em forma de cruz, simbolizava o domínio do governo mundial e a paz mundial. Circundando o emblema, havia um dragão majestoso e solene. Este é o emblema dos Cavaleiros de Deus e sua marca de identificação. Sente Saturno disse calmamente a Doflamingo. Sua voz rouca se elevou, ressoando com profunda autoridade enquanto proclamava. Eu, São Saturno, suprema autoridade do governo mundial, Deus guerreiro da ciência e da defesa, Jai Garcia Saturno. Enquanto ele falava, os outros 4 anciãos responderam em sequência. Eu, a suprema autoridade do governo mundial, Deus guerreiro das finanças, São Etambaron Vênus Juro. Eu, a suprema autoridade do governo mundial, Deus agrícola da guerra, São Shepherd Júpiter. Eu, a suprema autoridade do governo mundial, Deus guerreiro da justiça, São Topman Varkuri. Eu, a suprema autoridade do governo mundial, Deus guerreiro do meio ambiente, São Marcos Mars. Os 5 declararam em uníssono. Suas vozes ecoaram pela vasta praça, inspirando respeito solene em todos os presentes, e foram transmitidas para o mundo todo pela rede Dendem Moshi. Em nome dos 5 anciãos, nomeamos formalmente São Dom Quixote Doflamingo como novo vice-comandante dos Cavaleiros de Deus. Dito isso, São Saturno solenemente retirou a medalha dourada da bandeja e a prendeu no peito de Doflamingo sob os olhares curiosos e invejosos de inúmeros espectadores. Fufufufu, isso parece um pouco estranho. Doflamingo olhou para a medalha em seu peito e não conseguiu conter um risinho discreto. Logo em seguida, o som de palmas encheu o ar. Bata palmas, bata palmas, bata palmas. A multidão na praça começou a aplaudir, e os aplausos rapidamente se tornaram mais entusiasmados. No entanto, o que ninguém sabia era que no exato momento em que os olhares do mundo estavam fixos na cerimônia de investidura diante da escadaria celestial, outra cena se desenrolava. No Salão do Poder, no Castelo de Pangeia, uma figura surgiu silenciosamente. Cabelos negros ondulavam levemente, e arcos azuis de eletricidade dançavam entre os dedos de uma mão com juntas bem definidas. Embora eu esperasse que a maior parte da força da guarnição fosse mobilizada no local da cerimônia, ainda assim, Darren ergueu ligeiramente a cabeça, começou a caminhar e casualmente pegou um charuto da mesa de centro de mármore ao seu lado. Colocou-o entre os lábios e acendeu. A fumaça o envolvia enquanto um leve traço de divertimento surgia em seus lábios. Essa infiltração foi mais fácil do que eu previa. Soltando uma argola de fumaça, ele deu uma risadinha ao ouvir os aplausos estrondosos ecoando da praça distante. Virando-se, contemplou as profundezas do Salão do Poder, onde uma passagem insondavelmente profunda levava a um destino desconhecido.
Capítulo 960. Ao mesmo tempo, Grand Line, águas próximas a Alabasta. Jaya. A taverna normalmente repleta da algazarra dos piratas, estava agora em um silêncio perturbador. Todos permaneceram imóveis, com os olhos fixos nas duas figuras no canto, expressões que misturavam descrença e inquietação. Ninguém ousava emitir um som. Nem mesmo a imagem do jovem desafiador de cabelos dourados na tela do Dendemushi foi notada. Esses dois, como eles vieram parar aqui? Isto não é um novo mundo. Como é possível que monstros como eles apareçam num lugar como este? Um topete elegante e brilhante, um colete estilo máfia, um casaco de pele preto e um inconfundível braço decepado com um gancho dourado. Uma cartola preta, um braço solitário, um longo sobretudo preto e aquela espada preta quebrada, exageradamente grande presa às costas. Shishibukai. Crocodile. E olhos de gavião, Drácula Mihawk. Observando os dois sentados frente a frente, ocasionalmente erguendo seus copos para beber, os piratas sentiram suas pernas fraquejarem. Mas nenhum deles ousou se mexer, aterrorizados com a possibilidade de perturbar os dois Shishibukai enquanto bebiam calmamente. Todos eles já tinham ouvido as histórias aterrorizantes de Crocodile e Mihawk. O primeiro havia desafiado o lendário pirata do Novo Mundo, Barba Branca, apenas um mês antes. O evento causou grande alvoroço, chegando a alarmar o quartel-general da Marinha, que mobilizou forças em preparação para uma possível guerra com os piratas do Barba Branca. No entanto, no fim, ambos os lados demonstraram contenção, e os detalhes do confronto permaneceram um mistério. O que se sabia, porém, era que Crocodile deixou o Novo Mundo depois com uma nova e horrível cicatriz no rosto. E comparado a Crocodile, que ousou desafiar Barba Branca em um duelo, Olhos de Gavião, Mihawk era ainda mais aterrorizante aos olhos dos piratas. Dizia-se que no Novo Mundo, Mihawk perseguira implacavelmente uma tripulação pirata durante vários dias e noites, simplesmente porque o capitão o havia insultado. No fim, Mihawk sozinho destruiu toda a frota de navios piratas da tripulação, partindo-os ao meio. Agora, os dois Shishibukai, ambos infames por seu poder e personalidades aterrorizantes, apareceram em uma pequena ilha como Jaya. Isso foi o suficiente para espalhar uma onda de medo por todos que estivessem por perto. Esses dois, eles não estariam aqui para desafiar alguém em Jaya, estariam? Impossível. O Crocodile não acabou de desafiar o Barba Branca? Talvez ele queira se vingar de Mihawk? Fale mais baixo. Você está tentando nos matar? Não. Preciso sair desta ilha imediatamente. Sinto que este lugar é muito perigoso. Os piratas trocaram olhares ansiosos. Muitos com as pernas trêmulas começaram a recuar discretamente, tentando se esconder atrás dos outros. Estavam prontos para fugir da taverna a qualquer momento. Droga, fomos enganados. Quem diria que aquele pirralho do Doflamingo era um dragão celestial? Ignorando a conversa nervosa ao seu redor, Crocodile deu uma longa tragada em seu charuto, exalando lentamente uma nuvem de fumaça. Seu olhar se voltou para a tela, onde o jovem dragão celestial com um sorriso debochado ria maniacamente. Um sorriso frio surgiu nos lábios de Crocodile. Ele balançou a cabeça e voltou sua atenção para Mihawk, que bebia seu vinho em silêncio. Mas falando sério, disse Crocodile com um suspiro. Por que exatamente você voltou do Novo Mundo para me encontrar? Mihawk ergueu os olhos. Seu olhar penetrante fixou-se no de Crocodile e por um breve instante, Crocodile sentiu uma súbita onda de desorientação. Você ouviu alguma coisa sobre Darin-san? Perguntou Mihawk calmamente. Crocodile bufou incrédulo. Era só para isso que você veio aqui? Mihawk assentiu com a cabeça. Meu treinamento recente com a espada atingiu um platô. Eu esperava que Darin-san pudesse me oferecer alguma orientação. Tosse, 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 tosse. Crocodile começou a tossir violentamente, quase se engasgando. Ele encarou Mihawk com uma expressão reservada a loucos, a incredulidade transparecendo em sua voz. Você realmente acredita que ele sabe esgrima? Mihawk franziu a testa. Você parece duvidar das habilidades de Darin-san. Crocodile retrucou irritado. Aquele cara não entende nada de esgrima. Ele só confia em... Você consegue bloquear um único golpe do Darin-san? Mihawk o interrompeu de repente. A boca de Crocodile se contraiu. Ele abriu a boca, o rosto corando levemente antes da cor desaparecer rapidamente. Ele estava confiante. Tanto tempo havia se passado desde seu último encontro com Darin, e ele havia ficado consideravelmente mais forte. Mas as notícias de que Darin havia destruído os 5 anciãos e sozinho subjugado o quartel-general da Marinha minaram instantaneamente sua confiança. Mais importante ainda, seu recente confronto com Barba Branca havia deixado claro o poder aterrador do maior combatente dos oceanos. Mesmo um mês depois, mesmo com as cicatrizes em seu rosto curadas, Crocodile ainda sentia uma dor persistente. Aquele poder avassalador, imparável, que induzia ao desespero. E sem dúvida alguma, aquele tal de Darin, inegavelmente havia alcançado esse nível de existência. A única questão era o quão distante ele ainda estava de Barba Branca. De qualquer forma, os movimentos daquele cara definitivamente não são esgrima, declarou Crocodile teimosamente. Mas naquele instante, Mihawk estreitou os olhos de repente. Não quero ouvir essas palavras novamente. Se você as disser, não vou te perdoar. Crocodile congelou. Ele olhou para a expressão de Mihawk, seu próprio olho tremendo. O rosto daquele cara, aterrorizante. Espere. De repente, lembrando-se de algo, ele arregalou os olhos e exigiu. Não me diga que você exterminou aquela tripulação pirata porque o capitão deles disse. Mihawk não negou, apenas ergueu o copo para dar um gole. Crocodile, Terra Santa Maria Geoise.
Aplausos estrondosos ainda ecoavam fracamente além das janelas, originários da praça abaixo da escadaria celestial. Como se cumprisse os desejos dos governantes, o castelo de Pangeia, empoleirado no topo da escadaria celestial, elevava-se até as nuvens como um santuário natural. Olhando debaixo da escadaria, podia-se ver apenas uma escadaria imaculada desaparecendo gradualmente nas nuvens do mar. A cidade de Pangu permanecia completamente indistinguível a olho nu. Em vez disso, do Salão do Poder dentro do castelo de Pangeia, podia-se contemplar toda a Terra Santa de Mary Geoise, absorvendo toda a sua esplêndida paisagem e vistas. Contudo, Darin, parado naquele momento no Salão do Poder, pouco se importava em apreciar a magnífica vista à sua frente. A fumaça do charuto envolvia suas bochechas enquanto seu olhar se detinha na passagem no recôndito mais profundo do Salão do Poder. Daquela direção, uma leve e refrescante fragrância floral pairava no ar, evocando uma irresistível sensação de serenidade. Sem dúvida, conduzia à Câmara das Flores. Contudo, Darin não deu um passo à frente, permanecendo imóvel onde estava. Um leve sorriso divertido surgiu gradualmente nos cantos de sua boca. Já faz um tempo, almirante da frota Kong. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.